Gravação pendente. Acho que foi. Tá gravando. Então, terça a gente tem aula síncrona, né? Que é o que como tá acontecendo. Quinta, a gente tem uma aula assíncrona, que é ou um vídeo, né? Essa quinta passada, por exemplo, que teve esse pau aí no aprender, mas eu consegui colocar depois, eu coloquei aqueles materiais para a gente falar sobre as práticas pedagógicas. E sexta são as práticas pedagógicas, isso é para ser mesmo no presencial. No presencial, geralmente... Nossa. No presencial, geralmente eu tenho aula, eu dou aula terça e quinta, né? Aula... Vocês estão ouvindo duas vezes eu falando? Será que eu tô com duas vezes aberto? Deixa eu ver, peraí. Tá dando um eco. Tá dando um eco. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, peraí. Vou fechar, peraí, vou fechar o aprender aqui. Fechar isso também. E agora eu não acho mais vocês, não acredito. Cadê vocês? Meu, onde vocês estão? Ah, aqui. Ah, que absurdo essa vida, viu? Agora eu não sei, eu acho que eu abri duas vezes, por isso que tá dando eco. Deixa eu fechar tudo aqui. Ah, inferno, viu? Acho que agora foi. Acho que eu fechei, tinha aberto. Encerrar, vai embora, Teams, vai embora. Voltei. Agora gravou todas essas bobajadas. Mas, enfim, o que eu tinha falado para vocês? Então, a ideia era, terça-feira, a gente tem uma aula, né, síncrona, que fica gravada e tá lá no Aprender, e a gente conseguiu, finalmente, deixar tudo no, né, assim, a última aula tá lá, tá tudo, conseguimos, né, regularizar isso aí. Aí a gente vai ter um vídeo, ou uma atividade, ou alguma coisa, assim, que é síncrona, que é assíncrona na quinta, e sexta-feira, como sempre, é a prática pedagógica. Quando é presencial, geralmente eu faço assim, aula terça e quinta tem aula normal, tal, às vezes eu uso uma quinta, mas geralmente eu uso sexta mesmo, para falar um pouco o que são essas práticas pedagógicas, qual que é a ideia do currículo de ter as práticas pedagógicas, né, para vocês entenderem um pouco também como que o currículo foi pensado, muito embora eu saiba que alguns professores pensam de outro modo, tá? Enfim, mas como foi pensado? Por que tem essas práticas pedagógicas? Que a ideia é, a gente tem uma parte que é uma parte que não é formação de professor, é formação de pesquisador, que é essas duas aulas teóricas. E tem uma parte que é como eu posso aproveitar isso que é da formação teórica, de uma formação que não necessariamente está pensando em ensino médio, para o ensino médio, né? E é um desdobramento, e é a prática pedagógica, né? E geralmente eu faço de sexta. Semestre passado, sei lá por quê, acho que porque não tive essa iluminação, eu fiz os seminários na sexta, muito embora eu estivesse fazendo também nesse modelo. Quinta era fórum, tal, e sexta-feira dá muito problema, porque primeiro que sexta-feira, sei lá, a última sexta-feira do ano, as duas últimas sextas-feiras, na verdade, os dois últimos seminários, deu maior pau, o Teams deu problema, foi super problemático, assim, na verdade, e porque, na verdade, o que está acontecendo é que o sistema já está sobrecarregado, o semestre já está sendo fechado, então aí eu pensei comigo, quando eu estava montando esse calendário de apresentações, o porquê que a gente não muda a apresentação para quinta, né, a gente mudaria os seminários para quinta, e na sexta eu posto o vídeo, porque tanto faz também, né, vocês vão assistir, ou eu posto na quinta, vocês assistem na sexta, isso também não é exatamente a questão, porque os seminários ou essas apresentações, elas seriam síncronas, né, vocês fariam essa apresentação para os colegas, né, apresentação desses itinerários formativos, não necessariamente precisa ser uma aula, tá, é um itinerário mesmo, o que vocês poderiam, eu pensaria uma disciplina que tivesse esse modelo, tá, o itinerário é um curso, né, não sei se vocês tiveram tempo de ver aqueles vídeos que o Eric e o Vinícius estão explicando lá, não sei se vocês chegaram a assistir tudo, tem mais vídeos, tá, eu só coloquei os dois sobre o ensino médio e aquele que é sobre a filosofia, mas tem um sobre história, tem um lá também que é bem legal, que são os professores que não são da área de ensino, falando das interfaces das ciências humanas com outras áreas, por exemplo, Costa Leite falando da interface com a ciência, com a matemática, aí tem o professor da história da arte, né, enfim, que trabalha mais com história da arte, falando também, então eles fizeram essa mesa
para mostrar que, na verdade, existe uma intersecção muito grande das ciências, das assim chamadas ciências humanas, né, com todas as outras áreas do conhecimento. Também é bem legal essa mesa, se vocês tiverem, assim, um dia que vocês estão bem com tempo, entra lá no canal do CH e vai dando uma fuçada. Eu coloquei, na verdade, os 2 vídeos que falam especificamente sobre o ensino médio, né, que o Eric e o Vinícius vieram apresentar aqui para a gente, que são da Secretaria da Educação, e o vídeo que fala, evidentemente, do nosso itinerário formativo, que é aquele do PIBID, né, que é o itinerário que a gente montou, que é em cima da noção de cidade, que é um dos modelos que vocês podem seguir, né, a gente trabalha um pouco essa questão de oficinas, mas não ao invés, tá? Assim, existe também o texto, não é uma coisa ou outra, tá? Porque eu sou totalmente contra a gente condenar a leitura de texto, porque a leitura de texto estrutural, que é a leitura filosófica, ela é importante para todas as outras áreas. E eu acho que não é correto a gente suprimir, né? Mas acho que a gente também pode dinamizar essa leitura de texto com outros materiais, a questão não é excludente, né? Eu acho que o texto, sim, mas o texto com outros elementos, com vídeo, com várias coisas, como eu falei para vocês, o pessoal está montando, a gente vai apresentar agora no próximo edital esse itinerário sobre o herói, né, que tem tudo a ver com essa aula, que é a ideia do herói, o que é um herói para a Grécia Antiga, o que é um herói na Idade Média, o que é um herói sem nenhum caráter, que é uma cunaíma. Então, pensar um pouco dentro dessas estruturas filosóficas, né, desses textos filosóficos, para pensar outras áreas. Então, eu tinha pensado exatamente essa questão, para vocês montarem itinerários formativos dentro daquilo que foi estudado ali, então. Vale lembrar também, o itinerário formativo, ele não é necessariamente de filosofia. É muito interessante que tenha interface com outras áreas, tá? Então, é muito interessante o pessoal da artes, o pessoal da história, o pessoal que tem interface com direito. Para a filosofia isso é muito fácil, né? Porque a gente faz interface até quando não quer, né? Porque a filosofia, ela é muito mais um método do que um conteúdo, né? Então, todos os conteúdos, no fundo, são filosóficos, né? Só um modo de você abordar esses materiais que muda um pouco. E eu estou percebendo muito isso no PIBID, está sendo muito legal. Estou percebendo que é um outro método, realmente, apesar dos materiais poderem ser os mesmos. Então, eu queria propor para vocês que a gente fizesse esses encontros às quintas-feiras. O que vocês acham? Se vocês preferirem às sextas, também tudo bem. Para mim, até melhor na quinta por causa do PIBID, né? Porque Porque sexta na tem a sexta-feira já tem o reunião. PIBID. Às vezes tem colegiado também. Sexta tem colegiado, tem reunião de pós, tem PIBID, tem grupo de estudos, porque a sexta, para a gente, é aquele dia que não existe. Então, aí, exatamente, eu vou começar a falar para vocês quando que a gente começaria, tá? Eu tinha pensado todo o cronograma a partir de sexta, e eu fiquei olhando e pensando, não, nada a ver. Vocês sabem que as nossas aulas acabam dia 28 de maio, né? Eu não gostaria de deixar muito para o final, 28 de maio, porque quando a gente deixa muito para o fim, se dá algum problema no seminário, ou se um seminário extrapola o tempo em cima do outro seminário, não dá tempo de terminar. E isso acontece todo semestre, porque aí depois a gente conversa sobre isso. Cuidar do tempo, tá, gente? O tempo de apresentação é fundamental na sala de aula, tá? É um elemento do professor, tá? Não dá para você fazer um negócio que ultrapassa o tempo que foi dado para você trabalhar, até porque isso é considerado um pouco uma gafe acadêmica, né? Muito embora todo mundo faça isso, né? Mas é uma gafe acadêmica, né? Se você falar para você falar 1 hora, você fala 3 horas, é uma gafe. Oi, Vanessa, a nossa monitora. Então, eu tinha pensado, aqui, então, nosso último dia de aula é dia 28. O que vocês acham de a gente começar a partir de abril? Para a gente dar agora, a gente termina agora, né? Aí a gente vai ter a semana de abril, que é a semana da Páscoa, né? Que é essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Páscoa é dia 4, né? Que provavelmente... Vai ter Pascuela? Pascoela, eu falei disso, eu queria. Não vai ter, aqui não tem. Você sabe que na escola que eu estudei tinha, né? E para mim era a coisa mais normal do mundo. No seminário também tinha. Eu achava uma Pascoela, não é semaninha de Pascoela? folga. Eu falava, não é. Forgado.
Mas, e essa semana também da Páscoa, eu vou contar para vocês que talvez a gente nem tenha aula mesmo síncrona, porque essa semana vai ter um concurso. E o concurso, eu estou na banca. E esse concurso tem 40 inscritos. Então, pode ser que atropele um pouco o tempo da aula. Espero que não, tá? Mas essa semana, então, a gente não começaria nessa semana da Páscoa, né? Então, o primeiro dia seria dia 8 de abril, dia 15 de abril, dia 22 de abril, dia 29 de abril, dia 6 de maio, dia 13 de maio. Acho que seriam os dias que a gente poderia escolher. O que vocês acham? Aí eu vou fazer o calendário para vocês. Se não tivesse aula, né, na semana. Você sabe que não. Faz Pascuela, professora. A gente é adepto da Pascuela. Quando eu vim, primeiro ano que eu vim dar aula aqui, eu dava aula de introdução à filosofia e acho que filosofia da arte, mas enfim, a gente sempre chegava dando introdução à filosofia, era uma, na minha época era meio, não trote, mas era assim, né, todo mundo dava introdução à filosofia, eu dei introdução à filosofia semestres seguidos, né, e eu fiz o calendário, eu fazia calendário com aula, eu parei de fazer isso depois de várias greves, porque você tinha que ficar mudando a data, rabiscando todo o calendário, era uma doideira. Mas aí eu fiz o calendário, aula a aula, que era como eu fazia, e simplesmente pulei a semana da Páscoa. Pulei a semana inteira. Aí todo mundo, ninguém falou nada, na semana da Páscoa, e todo mundo, professora, mas por que não tem aula na terça-feira? Falei, porque é semana de Páscoa. Aí todo mundo ficou me olhando, assim, como se eu fosse um ser de outro planeta. Eu falei, ué, porque na USP é assim, gente, não tem aula essa semana. Não tem aula a semana inteira. E não tem aula na Semana da Pátria também. Não tem aula, sim. É tradição. Agora eu mudei, né? Agora eu já sei que tem aula, né? Já fiquei uma pessoa civilizada, né? Mas foi super estranho, todo mundo, você não vai dar aula por quê? Semana da Páscoa, o que tem de mais? Mas então eu vou botar esses dias para vocês, tá? E vocês podem escolher, então, esses dias, tá? Aí eu vou fazer como que eu estava tentando fazer? Eu fui olhar lá no Aprender se tinha algum. Semana. Pois é, na Unicamp também não. Eu estudei na Unicamp também não tinha, não é? Civilizado, né, gente? Que é tipo uma semana do saco cheio, muito embora tivesse depois a semana do saco cheio, era separado, enfim, que era uma semana também que não tinha aula. Mas tudo mudou muito, né? A gente virou muito produtivista, a universidade era muito mais divertida. A universidade era mais divertida, sim, ela era diferente, né? Não sei se divertida porque eu era jovem, né? Tudo quando você é jovem é divertido. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer esse calendário. Diga, Marcos. Não, professor, perdão, professora, eu cliquei errado aqui, mas a universidade era mais lúdica, era muito mais interessante mesmo, assim, tinha um tempo lento, eu chamo de o tempo lento, aspas, né? E lúdico Tinha. por ser mais lento, não é Tinha. essa pressa, essa agilidade, Nossa, aspas, suposta agilidade louca, né? Do tempo corrido. nossa, era completamente diferente. Isso que a gente lê num curso, nunca se lia num curso. Nunca, não existia. Era tudo muito mais lento, exatamente. Era boi tempo, né? Aquele tempo, assim, de você ficar ruminando. A gente tinha tempo de ler outras coisas. Enfim, mas outro planeta, né? Era muito diferente mesmo. Professora, Diga. sabe o que eu tenho percebido também? Não sei se é só eu que estou tendo essa impressão, mas parece que na pandemia estão exigindo ainda mais da gente essa produtividade. Tipo, parece que É, a gente está estudando, tipo, o dobro ou o triplo do que estudava quando estava no presencial. hum, isso também eu acho que já foi uma crítica. O que eu fiz com os meus cursos foi diminuir o número de textos, né? Eu diminuí bastante o número de textos que a gente teria que ler. O que eu costumo ler, assim. Porque eu vi que não era efetivo. Eu vi que não era efetivo ler aquele monte de texto, porque é muito diferente. Agora, o que acontece é que o pessoal, isso vai ser uma discussão para a gente fazer depois. O que a gente fez, no fim das contas, foi adaptar um modelo, que é o modelo do ensino à distância, ao do ensino presencial, um híbrido, pegando uma parte que é do modelo do ensino presencial, que é falar, ler junto, tal, e uma parte que é do ensino à distância, que são os exercícios, tal. Só que uma coisa não pode se somar à outra. Não dá para somar. Porque uma coisa ou outra, ou eu estou fazendo um curso que eu tenho que assistir a aula, ver os vídeos, porque não é fácil. Eu estava vendo o vídeo que eu fiz agora, né? Um amigo fica vendo os próprios vídeos.
Aliás, eu fiz um negócio errado e não tem como corrigir, né? Tem que fazer tudo de novo. Mas assim, não é assim, fico assistindo um vídeo, ai, que delícia. Não, você tem que sentar, né? Assistir, ler, anotar. E depois, ainda por cima, tem os exercícios. Então, acho que isso fica um pouco sobreposto mesmo. Né? É uma coisa que eu acho que a gente vai ter que repensar. E é uma questão muito de senso também. Tem professor que não tem senso, tipo, por exemplo, tem professor que passa questionário todas as aulas. Agora tem professor que não, que tem, tipo, né, passa um fórum por, sei lá, 2 semanas. Tem professor que passa um fórum no módulo, aí no próximo que vai ter. Tem professor que tem aulas imensas, tipo, assíncronas, e tem professores que não, que vai lá e coloca aula de meia hora, no máximo, um podcast. Tem que ter um senso, né, no caso. Eu assim, falar a verdade Tem para que vocês, professor passando texto de 80 páginas para ler de uma aula para outra, aí não rola, né? Porque Sim, eu acho até que eu entendo qual é o professor, João. na verdade, assim, eu já tentei conversar isso, eu tive na coordenação um tempo, né, mas o departamento é como a Itália, é ingovernável, é melhor não tentar, né, então deixa como tá, assim, ou você vai com a onda, porque é impossível, é uma piadinha do Alexis, que é ingovernável e é inútil tentar governar também, porque, né, ninguém vai obedecer, cada um vai fazer. Mas a gente tentou fazer vários debates em torno disso, inclusive para não baratear, porque se a gente transforma o nosso ensino em ensino à distância, que não foi o que vocês contrataram, quando vocês entraram na universidade, não era à distância, né? Nem eu, na verdade, cada professor é um curso de filosofia, é verdade, é isso mesmo. Cada professor pensa um universo incomunicável quase, às vezes, né? Tem alguns que são mais comunicáveis. Mas vamos tentar colocar essas questões de vez em quando, né? Assim, se vocês acharem que eu também estou pegando meio pesado, eu acho que eu não estou, né? Assim, eu queria manter essa questão das práticas pedagógicas, porque esse curso é um curso de 6 créditos, né? E eu acho que, assim, sendo um curso de 6 créditos, eu acho que esse seminário, ele comporta esse momento, e, assim, eu vou dar bastante tempo, por isso que eu quero começar depois da Páscoa, dia 8, eu vou fazer, então, o cronogramazinho, para vocês escolherem, para vocês terem um tempo, para ver os vídeos, para pensar o que vocês querem fazer, para se reunir, inclusive para me chamar para reunião, se vocês quiserem conversar comigo. Assim, das vezes não tenho tempo, né? Assim, eu não consigo falar, tal, não consigo encontrar. Mas, assim, dá para encontrar, você fala assim, a gente pensou tal coisa, a gente pensou tal livro, o que você acha, assim, a gente conversar um pouco, porque a ideia é essa, né, a ideia não é ser, já não era, né, já no presencial, não é ser presencial, é ser prático, né, então a gente vai montar esses itinerários que podem vir, inclusive, a ser itinerários reais, vocês podem, inclusive, tentar depois levar isso para a sala do ensino médio, vocês sabem que está rolando esse novo ensino médio assim, quer dizer, a gente ainda não sabe muito bem como vai ser, né, vamos ver, né? Então, eu vou fazer assim, eu tentei olhar no Aprender, gente, se tinha alguma ferramenta para montar os grupos, para vocês irem lá e se inscrever. Eu não consegui saber, e tenho um pouco de medo, porque às vezes você abre umas ferramentas lá que o Aprender ficou fora do ar, eu tive um chilique já, muitas coisas essa semana. Eu vou ver se eu encontro alguma ferramenta. Como a gente fez o semestre passado, a gente passou ficou rodando um papel lá, um papel ótimo, né? Ficou rodando lá não, PowerPoint, um documento de Word no Zap e as pessoas colocavam um nome. O problema é que no final deu aquele pepino que tinha 12 num grupo, 5 no outro, 2 no outro. Então, assim, eu acho que talvez se todo mundo ficasse mais atento, você entra lá e olha, na opção, tem 5 aqui, talvez fosse mais fácil, eu vou tentar descobrir. Então, vamos fazer assim, a gente vai fazer seminários às quintas, a partir de abril, tá? Então, a gente vai começar a partir de abril, depois... Vamos começar dia 15, 15 de abril, para dar a Pascuela, né? Diga. Só um minutinho, são quantos grupos? Então, vocês são 66, né? 62, eu acho. Eu vou dividir 62 por 6. Vamos ver se dá certo, se não dá dízima.
Tá, 10 pessoas, é muita coisa. 62 por 8. É muita coisa. Vou dividir 62 por 10 mesmo, vai, 6,5. São 10 grupos, então? 10 grupos. Eu posso criar um documento no Google Massa. agora, com cada um com um grupo, e aí as pessoas vão colocando o nome delas em cada um, pode ser? Tá. Aí começa assim, primeiro grupo, 2 grupos por dia, tá? E aí, por quê? Porque também faz parte, tá, do exercício, que vocês vão apresentar uma aula, um trabalho, não precisa ser jogral, cada um fala uma coisa, em 45 minutos, porque é o tempo de aula, tá? Então, vocês, enfim. Então, começaria no dia 15, então seria dia 15, dia 22, dia 29, 1, 2, 3... dia 6 e dia 13 de abril. Aí, precisando de mais um dia, a gente vai para o dia 20 de abril. E aí fica bom, porque não fica muito no final, 20 de maio, quer dizer, não fica na última semana de maio, que é aquela semana do dia 27 e 28. Apresentando o itinerário, exatamente. Como se vocês tivessem, assim, por exemplo, fizeram o itinerário, é um programa de curso, não sei se vocês perceberam, se vocês entraram lá. Eu, na verdade, gente, vou confessar para vocês, eu estou tentando entender ainda. Então, como que eu assimilei, né? Você assimila com aquilo que você conhece. Eu assimilei a uma disciplina eletiva, como a gente faz aqui. Então, uma disciplina eletiva tem X aulas, e você vai preparar essas X aulas, sem necessariamente um programa fixo, porque não tem uma ementa fixa, como, por exemplo, estética, tópicos em estética, eu posso pegar umas coisas mais louconas. E eu vou criar esse curso, sei lá, 5 aulas, 15 aulas, em torno desse tema. Cada aula tem 45 minutos, né? Eles estão começando a trabalhar, inclusive, com essa ideia de créditos. As disciplinas têm 2 créditos, então são 15 aulas, né? 15 horas, né? Não, 15 horas. Se bem que 15 horas são 15 aulas também, né? De 45 minutos, então você prepara como você pensaria. Eu ia ter oficinas, as oficinas iam funcionar assim, depois ia vir um texto. Então, vocês vão apresentar para mim esse itinerário, para nós, né? Esse itinerário. Como vocês pensaram. Eu também estou tentando entender, tá? Mas essa seria de uma disciplina. Se você quiser fazer um itinerário mais curto, vai ser de 5 aulas, então vai ser assim, ó, tá, pá, né? E a ideia é porque eu vou fazer uma oficina, mas por que você vai fazer uma oficina? Como é que vai ser essa oficina? Você explica. Isso mostrando pra gente, pro grupo. Tenta entrar lá de novo eu vou tentar pegar isso aí com... Tem uma meleca aqui. Não vou ficar limpando a meleca agora. Eu vou pegar com o Vinícius um outro vídeo, que é de um outro YouTube que ele me mandou, que são os projetos que já existem, para vocês terem uma noção de como são as aulas. E como as pessoas apresentam. Eu peguei um pouco a ideia de fazer aqui desse seminário, são os professores apresentando a proposta. Então, a proposta é por que eu vou fazer isso, quantas aulas, como que eu vou fazer, Eu achei que, eu vi essas apresentações, eu achei um pouco vago para mim, porque eu penso assim, tal aula tem tal texto, mas eu penso assim, né? Todo bonde para passar para a monitoria. O povo do PIBID já pode fazer já dentro do que vocês estão fazendo. Vocês podem, inclusive, apresentar o projeto PIBID aqui, que, assim, é um itinerário formativo que a gente, inclusive, vai levar para o ensino médio como a gente pensou, né? Assim, no PIBID. Vai talvez ser uma coisa legal, se der certo, né? A gente sempre fica nessa. E hoje, gente, aí fechando, então isso eu acho que ficou legal, né? Assim, eu queria, hoje, então a gente vai abrir, eu já abri lá no Aprender, consegui abrir, pode discutir comigo, com a mentora também, mas pode discutir comigo. O que a gente fez na outra vez eram 6 grupos, e não deu certo, porque tinha um grupo com 12 pessoas. O pessoal pedia para conversar comigo quando tinha uma proposta. Aí a gente marcava um dia. Gente, eu criei o link, eu queria que vocês tentassem acessar agora, só para ver se vocês estão conseguindo editar, porque aqui para mim pareceu que está editável. Deixa eu ver. Que eu já mudo logo. Você precisa ter acesso. Solicite acesso ou mude uma conta que tem acesso. Ah, não, mas tudo bem, é porque eu estou na conta, esquece. É melhor não mexer.
porque eu estou no acesso, eu estou no e-mail da UNB, e eu fechei tudo, porque estava dando eco, lembra? Eu Alguém fechei o conseguiu e-mail. acessar? Então, eu teria... Para mim, pediu acesso também. Aí eu solicitei com o Gmail. Não sei se tinha isso, eu inventei também. Eu acho que pode ser qualquer e-mail, né? Acho que tem que ser do Gmail, não sei, não faço a menor ideia. Aquelas que falou também, assim. Então, gente, hoje, parece que sabe tudo, né, de internet, assim, ai, desliguei porque estava dando eco, sei lá. É porque fica um monte de lingueta aqui em cima, vai dando problema. Então, hoje, gente, voltando, eu consegui abrir, vocês viram, o tópico 2, né, do curso, estava dando pau, eu consegui arrumar, agora está todo arrumado, tudo beleza, não vai dar mais, espero que não dê mais problema. Mudei o visual, inclusive, vocês viram, né, mudei todo o visual do Aprender, quer dizer, foi obrigatório, mas a gente mudou o visual, acho que ficou até mais legal, e se vocês entrarem lá, vocês vão ver, então, o que a gente vai começar a lidar agora, quais são os temas. O tema agora, a gente vai entrar, é a ideia de mimes e poieses, Platão e Aristóteles, claro que dentro de uma visão que é a própria da estética. Eu não vou nem me, assim, aventurar em tentar ser helenista, é claro que não, vocês têm ótimos helenistas aqui no departamento, eu não estou entrando nessa senda, né, vocês já leram Platão, vocês já leram Aristóteles, e é óbvio que é um outro universo, a gente vai fazer uma apropriação para a área de estética desses elementos que estão sendo discutidos por esses autores. Inclusive, eu começo o curso, esse módulo do curso, com o texto do Jean-Pierre Vernant, que vocês estão provavelmente lendo, e eu vou comentar mais profundamente no vídeo que eu vou disponibilizar para vocês quinta-feira, que é sobre o nascimento das imagens, o que é uma imagem. E o interessante é que a gente já começou o curso falando de imagem, como se a gente soubesse o que é uma imagem. Então, a gente já partiu do meio, né, daquilo que para nós, homens modernos, funciona como imagem. E o que a gente entende também, porque a gente quase que não consegue separar, como arte. Né? Então, a gente já entrou nesse universo sem refinar os conceitos. E agora a gente vai historicizar esses conceitos e refiná-los. Então, a minha ideia hoje é falar do texto do Vernant brevemente, porque o texto vai ser mais bem explicitado no vídeo, inclusive, que eu vou trazer algumas questões sobre o entorno da Grécia Antiga, que é elementos do Egito, inclusive, né, que eu sempre gosto de trazer um pouco esse contraponto, de algo que a gente pode dizer que é oriental, e que é óbvio que tem muita relação com o universo da Grécia Antiga. Quem quiser saber mais sobre essas relações, é só ler o clássico do Vernant, né, A Origem do Pensamento Grego, que ele vai fazer todas essas relações, como havia um livre trânsito de informações entre o Egito, do Akhenaton e a Grécia, até o momento em que a Grécia se fecha, ela se volta para si mesmo, e ela se forma, portanto, voltada para dentro, isso por várias questões que são históricas, e ela acaba estranhando, e inclusive o termo xenófobo, né, ou xenos, é um termo grego, eles acabam estranhando o estrangeiro, o externo, porque eles se conformaram, vamos dizer assim, por questões que se chamam de idade, e se chama de Idade Média grega, né, na antropologia, na história. Eles se fecharam e eles acabaram achando, vamos dizer assim, que aquilo de que eles eram herdeiros, no certo sentido, era estranho. Então, todo esse movimento da história da Grécia, que é muito interessante, eu recupero muito brevemente, claro, né, para trazer para vocês essas questões, e eu queria depois falar também brevemente sobre a noção, a palavra mimese, ou mimeses, tá, que eu acho uma palavra valisa, é uma palavra onde cabem muitas interpretações, é uma palavra problemática, inclusive para traduzir, eu falo mimeses por causa do livro do Auerbach, tá? Enfim, que é um clássico, mas existe o termo em português mimese, com acento, e mimesis, né, com IS no final, que é o termo como vem do grego, então há vários modos de escrever, mimesis chama o livro mesmo. Eu acho que ele está até ali atrás, se eu conseguir mostrar para vocês, eu vou mostrar, peraí, vou andar aqui, ó.
Erich Auerbach. Mas, na verdade, é um autor de literatura, tá? Não tem nada a ver com a gente, não. Quer dizer, tudo tem a ver com tudo, né? Eu escrevo aqui o nome dele. O Auerbach é um autor... Deixa eu escrever direito, né? Auerbach. É um autor clássico da... É ótimo. Ele vai fazer, na verdade, uma leitura de vários textos, que são clássicos esses ensaios dele. A Cicatriz de Ulisses, aí depois ele vai O Mundo na Boca de Pantagruel, enfim, é uma leitura da história da literatura a partir da noção de mímese literária. Mas o termo em português, às vezes, tem acento, então percebam um pouco essas nuances que, inclusive, fazem parte, eu acho, do como esse termo é problemático, tá? Como ele tem várias interpretações dentro dessa questão do que a gente vai falar. E depois eu gostaria... Alguém está ligando para mim? O que eu faço, gente? Eu vou desligar, tá? Porque eu não sei o que está acontecendo. Alguém ligou para mim, é isso? Não faço a menor ideia. Então, eu queria começar falando exatamente da questão da origem das imagens. E eu queria voltar um pouquinho a um livro do Didier Huberman, que se chama O que Vemos, o que nos olha, em que ele vai comentar qual é essa, vamos dizer assim, primeira pregnância, primeira espontaneidade da presença da imagem, né? Quando a gente se põe diante de uma imagem, essa imagem, e há essa espécie de reciprocidade da imagem e do observador, que põe também o lugar do observador, num certo sentido, você põe o lugar da imagem, porque a imagem é um outro daquele que observa. E o Didier Huberman, então, ele escreve que diante de uma tumba, ele começa o livro dele assim, no caso, mais precisamente, a lousa funerária do abade Isaim, da metade do século XI, ele diz, frente à tautologia, na outra extremidade da paisagem, aparece um segundo meio para suturar a angústia diante da tumba. Ela consiste em querer ultrapassar a questão, em querer dirigir-se para além da cisão aberta pelo que nos olha, no que vemos. Consiste em querer superar imaginariamente tanto o que vemos quanto o que nos olha. O volume perde então sua evidência do granito e o vazio perde igualmente seu poder inquietante de morte presente. Morte do outro, ou nossa própria morte, esvaziamento do outro, ou nosso próprio esvaziamento. Então, essa ideia de que quando nós olhamos uma lousa funerária, e por que eu estou falando disso? Porque o Vernant também vai recuperar essa ideia, essa lousa funerária que se põe no lugar de uma ausência, porque a lousa funerária, ou estela funerária, ou como a gente chama lápide, ela marca o lugar onde alguém esteve, onde houve uma vida e já não há, portanto, ela é a presença de uma ausência, e ela nos olha, nesse sentido, ela nos olha da morte, ela nos olha desse vazio. Então, quando você se põe diante desse objeto, e também, assim, vale também para várias outras estruturas, mas que tem, vamos dizer assim, a lápide funerária, que é uma das primeiras marcações de imagem, na verdade, como a sua origem, você tem exatamente essa dupla relação da ausência daquele que deveria estar presente e que é apresentado pela lápide, e a minha também, que me põe diante dessa imagem como um outro dessa imagem. Então, essa relação que o Didier Huberman recupera, que inclusive ele remete ao Freud, né, a própria noção de individuação, né, a gente toma essa noção de que nós somos indivíduos quando a gente percebe que há alguém que não somos nós e que está fora de nós, então essa noção de individuação que se marca pela alteridade, e aqui também essa relação com a morte, é o que o Didier Huberman vai colocar na nossa relação primeira com as imagens, que tem a ver, para o Didier Huberman e para vários teóricos, principalmente teóricos da fotografia, com essa relação íntima que o nascimento das imagens tem com a morte, ou seja, com essa marcação que nós fazemos da ausência fundamental, né, que é essa ausência, essa fratura humana, que é o ser para a morte, né, que, enfim, aquilo que o Heidegger diz, né, os deuses não filosofam porque eles não são mortais, né, e os animais porque eles não sabem que morrem, né, então teria exatamente essa questão que se colocaria para nós. Então nós estamos novamente diante de uma pré-compreensão da noção de imagem como um duplo,
como um elemento da dialética da presença e da ausência. Sabe aquela brincadeira de criança que a gente faz com as crianças? Aqui, cadê? Achou? Vocês já fizeram isso com criança? E ela fica realmente, quando você esconde assim, ela fica sacanagem, né? Você fica sacaneando as crianças. Aqui, a borrachinha, cadê a borrachinha? Sumiu a borrachinha. O que a criança está percebendo nesse elemento? Ela está percebendo a relação, a dialética de presença e ausência. Essa coisa que ora está e ora não está, né? Então, essa brincadeira, que é uma brincadeira que a gente faz com as crianças, ela funciona com as crianças e não tanto conosco, porque nós já entendemos exatamente essa relação do presente e do ausente como intermitente. Só que essa dialética, então, ela é constituinte, na verdade, dessas disposições do que a gente depois vai chamar de imagem, no geral, né? Dessa constituição geral da imagem. E que também depois vai se desdobrar em imagem por palavra, como a gente vai ver. E vale lembrar também que o Didi Huberman, ele inicia esse capítulo com uma imagem que vem do Ulisses do Joyce, que é uma imagem escrita. Inclusive, o epigrama, que é palavras escritas na pedra, né? Então, essa ideia da lápide funerária, ela tem a ver também com imagens que são palavras, né? Aquilo que você escreve, como é o nome da música dos Titãs? Esqueci. O epitáfio, né? Então, você escreve na pedra, você marca aquilo que é uma frase que resume a pessoa. Então, também tem essa relação também com a noção de imagem. Lembrando, enfim, que culturas primitivas não é uma boa palavra, mas culturas pré-históricas, ou seja, anteriores à linguagem, como, por exemplo, os homens que viviam na Europa, já durante o próprio Egito Antigo, eles levantavam pedras para marcar menhir, né, aquilo que vocês devem lembrar do Asterix, né, o menhir, ou aquelas mesas, os domens, eles são provavelmente marcos de ausências, né? Você marca que alguém esteve ali, ou que é uma lápide funerária. Então, essa relação da imagem com a ausência, ela é muito forte. Um contraponto anterior ao que Vernon chama de surgimento da noção de imagem como semblância, que ele vai chamar de semblância, nesse sentido de ser aquilo que semelha a alguma coisa, que tem a semblância de um modelo, como um conteúdo psicológico ou como forma poética. E eu queria ler, antes dessa ideia da semblância, ou seja, de que a imagem ela é a cópia de um modelo, eu queria ler um trecho para vocês do Egito Antigo, que está reproduzido no livro que chama Escritos para a Eternidade, tá? Que é um livro de um historiador do Egito aqui da UNB, e tá para vender lá na livraria da UNB, tá sempre barato, mas é um livro bem legal, tá? Assim, não é aquelas coisas, como eu falei para vocês, não é aquelas coisas da Emos, assim, que você não sabe de onde veio, sabe? Aquelas coisas que você não sabe da origem da tradução, não, uma coisa séria, porque Egito, né? Egito tem essa mania do egipcismo, né? Então, né, assim, o colar que o Raul Seixas foi comprar na tumba de um sábio faraó, essas coisas riponga, né? Então tem todo esse elemento que assim faz com que as coisas em torno do Egito sejam sempre um pouco suspeitas. Mas esse livro é bem legal, assim, do ponto de vista acadêmico, porque também a gente pode ler coisas suspeitas na boa, assim, sabendo que a cientificidade desses elementos é questionada, é só essa questão, né? Não tenho nada contra, eu também gosto de coisas não científicas. Mas eu lendo essa questão aqui, que trata-se de um papiro do Império Novo, que é 1570 a.C., só para lembrar para vocês que Platão viveu entre 428 e 348, 47 a.C., só para vocês verem a dimensão do tempo. Então, mais ou menos 1000 anos depois da circulação dessa história de fantasmas, tá? de Fasma, né? Como vocês vão ver essa palavra, traduzido por Emanuel Araújo em Escritos para a Eternidade. E aí eu vou ler um trechinho. O Espírito conta a sua vida. O Espírito conta a sua vida. Então o Espírito contou-lhe. Quando ele estava vivo sobre a terra, era o chefe do tesouro do rei Hanhotep. E fui também oficial do exército, achando-me à frente dos homens e à retaguarda dos deuses. Entrei em repouso no ano 14. Entrei em repouso é uma forma de dizer, é um círculo
com óquio para dizer que morreu. Nos meses da estação da colheita do rei Montuhotep. Ele deu-me 4 vasos canopos e meu sarcófago de alabastros, fazendo por mim tudo o que deve ser feito para alguém em minha posição. Levou-me a repousar em minha tumba, mas a parte baixa do chão da tumba ruiu e desmoronou o lado de fora, e assim o vento sopra dentro, estendendo sua língua. Quanto ao que me disseste, mandarei reparar de novo tua sepultura, por 4 vezes já me fizeste essa promessa. Que farei com semelhante promessa que me fazes por tua vez, até que se cumpra? Com toda a sua conversa, conseguirei alcançar minha meta, que é chegar a meu túmulo. Então, é o morto falando do túmulo, dizendo que esse túmulo nunca foi reparado. Então, é um pouco essa ideia também da noção de fantasma, que a gente vai ver como aparece sendo constitutiva da noção de imagem. Não sei se vocês se lembram do Ulisses, quando ele desce ao Hades, né, que ele encontra várias imagens de mortos, né, enfim, que ele vê esses mortos na frente deles, ele conversa com eles, Aquiles, mas ele não pode tocar, assim, que ele vai tocar, são espectros, são imagens, porque você vai tocar né, e como isso se constitui, né. A questão que eu quero salientar, a ideia de Ka, né, como você vai se falar muito no elemento egípcio, que os atributos de uma pessoa no Egito, muitas vezes, para se dava o nome à estátua de um faraó, o Ka de Khafre. O Ka é uma espécie de duplo. É um duplo que vai comportar, num certo sentido, aquilo que o homem deixa de ser, a ausência com a morte, aquilo que ele deixa de ser quando ele deixa o reino dos vivos. Inclusive, era comum se dizer que ele vai se encontrar com seu Ka, quando você morria, né? Quando a pessoa morria. Então, essa ideia, ou seja, de que a ausência, e a ausência primordial, volto a dizer, seria essa ausência daquele que deveria estar presente ou que esteve presente nas estelas e nas lápides, estaria também no fundo dessa imagem como a aparição, que a gente vai ver como o Vernon vai tratar no ambiente grego, tá? Que é, evidentemente, dentro da língua grega. Aí aparece uma outra palavra que o Vernon vai tratar, que é uma palavra de origem pré-helênica, provavelmente vem da Ásia Menor, que é a palavra colossus, né? Então, colossus, que a gente sempre acha que colossus é uma coisa muito grande, né? Uma coisa gigante, o Colossus de Rhodes, essas coisas todas, mas a palavra colosso, que tem essa origem pré-helênica, que vem de col, provavelmente da Ásia Menor, que dá a ideia de erigir, de pôr em pé. Então, é aquilo que você coloca diante, inclusive a palavra estátua, né, que tem a ver com estatura, né? Então, é aquilo que tem a dimensão do homem. Não necessariamente a semblância, é isso que é a questão. A estela comemorativa, vocês sabem o que é uma estela, né? Ou uma é uma estela votiva, se fala muito. Vocês procuram na internet, tem um monte. O código de Hammurabi é uma estela, né? Então, é uma pedra, assim, ela não tem formato de homem, ela não tem formato humano, ela tem, talvez, a estatura. Então, ela se põe no lugar da presença. Então, o Colossus é aquilo que se põe de pé, que é diferente da Bretas, ou que seja, das imagens portáveis, né? Das imagens que você... Ou do Quanon, não é? Que é uma imagem que você leva de um lado para o outro, dos deuses gregos, que são estátuas, né? Então você tira de dentro do templo, leva em procissão para um outro templo. Então o Colossus é uma imagem na qual o lugar que ele ocupa também faz parte da sua constituição. Você erige uma lápide, você não tira ela do lugar depois, né? Então não são estátuas portáveis. O Colossus é imóvel. É uma estátua pilar, aquelas estátuas que depois a gente vai chamar de cariátide, ou estátua menhir, né? Então, uma estátua funerária, forma funerária do duplo, capaz de fixar o morto, e aí eu vou citar, substituindo o cadáver no fundo da tumba, o Colossus não visa reproduzir os traços do defunto, mas dar a ilusão de sua aparência psíquica. Então, é um duplo, não no sentido da semblância. Hoje em dia, quando a gente fala o duplo, é igual, né? É o duplo porque se põe no lugar. É a imagem do morto que ele encarna e fixa na pedra. Isso eu estou lendo
do texto do Vernant sobre Colossus. Tá? O Colossus não é uma imagem, ele é um duplo como morto ele mesmo, é um duplo do vivente. Então, o Colossus, a figura do Colossus, a figura da lápide, a figura que marca, portanto, a presença, é diferente, vai dizer Vernant, do eidolon, do ídolo, né? Enfim, é uma outra coisa. Eidolon é uma imagem sem o erigir-se no lugar, sem corpo, sem Colossus. Abriu a porta. Sem lugar, peraí, deixa eu fechar assim. Fechar a porta aqui, senão parece que entrou o Colossus aqui, peraí. Fechei, galera. É o Kant querendo entrar de novo. Ai, tá louco. Ainda bem que hoje eu não tô de pijama, né? Porque eu já levantei 2 vezes. Já pensou, você esquece de estar de pijama? Então, o eidolon é uma imagem sem erigir-se, sem corpo, sem colossos nesse sentido, sem lugar. É um fasma. Isso é muito interessante, porque a palavra fasma, de onde vem a nossa palavra fantasma, vai aparecer na tradução da República que nós vamos ler. Tá? Então, a palavra fantasma, que nós, evidentemente, ligamos com algo que é uma fantasmagoria do além, tem a ver também com essas imagens que a gente produz, que vem, evidentemente, da imagem dos mortos, mas que a gente produz fora dessa instância da presença, ou, como vai dizer o Vernant, oneiros, imagens de sonho, que também são imagens do sentido psíquico, elas não são imagens no mundo, elas são imagens na minha mente. Imagens de sonho que poderá, na sequência, tornar-se subjetiva. E aí o Vernant vai falar que vão começar a surgir a ideia das imagens enquanto imagens mentais, imagens que não estão no mundo, mas são imagens que são produzidas pelo próprio homem. Essas questões, então, que eu vou colocar depois para vocês no vídeo com mais clareza, elas aparecem nessa origem das formas, da noção de imagem. Então, a imagem, antes de ser semblância, ou antes de ser mímese, ou antes de ser mimética, ela é, na verdade, esse duplo, né? Essa duplicação da presença, aquilo que se põe no lugar de uma ausência. Depois ela vai se transformando a partir das imagens de sonho, oneiros, e das imagens do fasma, fantasma, em imagens que são ou no mundo, fasma é no mundo, né? Porque eu vou abraçar e não consigo. Mas oneiros, quando eu sonho com imagens, né? São imagens em mim, são imagens psíquicas, são imagens na minha mente. Então, essa criação da noção de imagem, que o Vernant vai falar um pouco no texto dele, essa parte do Colossus não está nesse texto que vocês estão lendo, está num outro texto. Mas ele vai citar também essa questão do Colossus, põe um pouco, então, essa origem primeira da noção de imagem, né, que seria uma imagem. Daí, talvez, a gente recuperar, só fechando um pouco a questão com o que a Susan Sontag fala da fotografia, na fotografia esse elemento, né, a fotografia ela conserva esse elemento da presença de um ausente, né, que a gente não consegue retirar da fotografia, por isso que aquela frase que eu cito no vídeo e que também é muito importante para a Susan Sontag do Benjamin, há alguma coisa, há um resto na fotografia, há alguma coisa na fotografia que resiste a tornar-se totalmente imagem. É a presença daquele que esteve ali, né? Essa presença da pessoa que esteve ali e que marcou esse papel fotográfico e que faz, portanto, com que aquela imagem resista a transformar-se em simples imagem de arte, né? Como nós vemos no nosso mundo. Pensando que as imagens, anteriormente, elas não tinham essa ideia de imagens de arte. E aí, uma das palavras fundamentais que ronda essa reflexão, então, acerca dessa produção psíquica de imagens, ou produção humana de imagens, se vocês quiserem dizer, porque produção humana, vai dizer, mas é claro, o texto do Egito Antigo é uma produção humana, sim, mas está numa outra ordem de pensamento, né? Você pensa muito as imagens nesse ordenamento do duplo, e quase como se elas fossem interpostos entre a vida e a morte, e você não tem necessariamente um pensamento em torno dessas construções. Um pouco que eu acho interessante, se vocês pegarem o livro do
ele chama Emanuel Araújo, só que Emanuel Araújo é o pintor, né? Sempre para mim é meio confuso. O Emanuel Araújo, que é esse tradutor desses textos, ele vai falar de metáfora, ele vai falar de metonímia, ele vai falar de todas essas figuras de linguagem cujos termos são gregos e que, portanto, nasceram muito depois da própria construção poética, na qual, entretanto, elas aparecem, são metáforas, são metonímias, são formas da linguagem, mas a própria palavra, metáfora em grego, é trocar de lugar, né? Metáfora é trocar de lugar de um lugar para o outro, né? E é uma palavra grega. Enfim, não existe, não faz sentido no universo egípcio. Então, se a gente for pensar numa palavra fundamental nesse universo da semblância, né, depois dessa origem das imagens, é a palavra mímese, né, ou mimesis do grego, palavra em torno da qual uma constelação de conceitos se forma, principalmente historicamente, que eu vou tentar falar delas um pouquinho para vocês, depois eu coloco para vocês esse texto no Aprender, se vocês quiserem. É um texto didático, não sei se no bom sentido, talvez até no mau sentido, mas ajuda às vezes um pouco, assim. Eu trato aqui nesse texto, foi um texto que foi feito meio por encomenda, de 3 modelos de mímese. A mímese na antiguidade, né, que seria um pouco baseado na questão do Platão, a mímese no Renascimento, que dá forma ao modo como nós enxergamos o mundo mimético ainda hoje, e algo que a gente pode dizer da mímese na contemporaneidade, a partir de Adorno, Benjamin, enfim. Se vocês quiserem, eu posso deixar lá, mas nada para também se fiar muito, porque é bem basicão, assim, né? Aquelas coisas que você escreve para livro didático, mas eu vou pegar alguns termos daqui. Para o estudioso Sorbonne, mimos, e eu cito, ao que parece, a palavra original da qual o verbo mimestai é derivado. E, em seguida, as palavras mimese, minema, mimetes, que não é usada até o século IV. E miméticos, que são, por sua vez, derivada de mimestai. O verbo mimestai, imitar, né, ou fazer duplos, ou, como a gente vai ver problematicamente traduzido por imitação, é de onde deriva a palavra mimesis, a palavra minema, a palavra miméticos, que é aquele que produz mímese. Essas palavras, elas teriam se originado, segundo esse autor, da noção de mimos. E mimos, a noção de mimos, se essa é uma versão que a gente leve até o fim, né, que essas palavras derivam de mimos, mimos era uma dança ritual. Então, uma dança ritual, uma expressão, portanto, que não tem nada de imitativa, no sentido como nós entendemos de semblância, de fazer igual o modelo, artística errante de mimos. Na verdade, assim, de onde vem, claro, a ideia de mímica também, mas é um pouco essa ideia de uma dança ritualística, realmente, assim, da noção de mimo. Mas, parênteses, vários autores helenistas não concordam com essa versão, essa etimologia. As etimologias, elas são muito contestadas, né? E, às vezes, elas dizem pouco sobre a palavra, mas, nesse caso, eu acho interessante, porque a noção de mimos, ela dá para a palavra um fundo que não é necessariamente de semblância, né, de modelo, mas sim de expressão, de expressar um estado de espírito, que teria muito mais a ver com a noção de uma dança, de um mimo, de uma dança ritualística. O miméticos, que vai ser um problema para nós, a gente vai tratar um pouquinho dele, que é a figura do artista, como nós chamamos, né? Não existe essa palavra em grego. O miméticos é aquele que é o técnico da mímese, né? Um pouco o que a gente vai ver na República. O que faz o técnico? Cada técnico domina uma das tecnai, né? Domina uma das várias técnicas que existem. Existe o técnico que domina a política, que é o até que possui, portanto, que domina, portanto, a tecné politiqué, e existe aquele que faz mímese. E qual é o domínio técnico desse autor? Ele é aquele que domina a mímese, portanto, ele é o miméticos. Essa noção de miméticos, o artífice desses projetos de semblância, nesse sentido,
ele seria, então, um imitador. Ele seria aquele que imita, como a gente vai ver muito, provavelmente, na República. Só que a gente precisa levar em conta aí uma questão de que a palavra imitar é uma palavra que vem do latim, e a gente traduziu mimesis, né? A gente traduziu mimesis pelo latim, imitatio, a gente traduziu pela retórica, e mesmo imitatio, parênteses, tá? Quem estudou um pouco com o André, acho que o Giordano deve ter visto isso. Na retórica, o imitatio, a imitação não é reproduzir igual, né? Não tem essa ideia. Tem inventio, a imitatio, são modos, né? Enfim, de produção. Mas a gente traduziu pela palavra latina imitação, imitatio. Então a gente traduziu mimese por imitação. Então, se vocês pegarem no dicionário, a palavra mimese significa imitar, né? Ou seja, semblância nesse sentido, ou seja, reproduzir um modelo nesse sentido. Mas esse imitador, então, o miméticos, ele não é necessariamente apenas aquele que produz algo que é igual, porque nesse sentido, no sentido como a gente vai ver que Platão vai colocar, e é muito interessante, eu estava lendo ontem, né, que eu estava lendo um livro para fazer um parecer, falando um pouco da condição do ator, né, do hipócrita, né, do ator, que é uma condição que o Platão vai tratar, né, quem é o ator. O ator é uma figura muito interessante, porque mesmo na época ali do iluminismo, era muito comum que os atores não pudessem ser enterrados em terreno sagrado, eles não podiam, às vezes, se casar, receber os sacramentos, parece que mesmo Molière teve problemas para ser enterrado num panteão, enfim, então essa ideia de que eles são uma figura que fica fora da sociedade, e que eles são uma espécie de bode expiatório, depois a gente vai ver um pouco disso também na questão da tragédia, que são uma espécie de limite não moral que mostra a nossa moral, num certo sentido, mas eles ficam fora dessa moralidade, então o ator sempre teve um pouco essa questão. Fala, Denis. Isso se dá por conta da tradição dionisíaca, de, digamos, coisas que extrapolam a ética, ou algo que não se refere a isso? Olha, não saberia te dizer qual é a história que vai parar lá, que vem parar aqui no nosso mundo, né, na Revolução Francesa. Mas tem um pouco essa ideia que a gente vai ler, inclusive, no próprio Platão, de que o ator, ele precisa se dar, né, ele precisa se pôr à disposição de imitar ou de produzir, vamos dizer assim, de expressar, tanto o louco quanto o virtuoso. Inclusive coisas, ele imita a chuva, os animais, então essa espécie de indistinção da figura do ator, que eu acho que é muito tratada pelo Platão na República. Essa questão fica muito marcada na figura do ator, né? Por que o guardião ou a figura superior da República não pode ser um ator? Porque ele vai ter que distanciar-se, num certo sentido, nem que seja para imitar, de uma espécie de virtude. Ele vai ter que produzir em si mesmo, no seu próprio corpo. É claro que hoje em dia a gente entende que o ator está só imitando, né? Mas assim, quase como se você tivesse uma espécie de colagem daquilo que você imita no corpo que você usa para imitar, na matéria corpórea, né? Inclusive os atores falam, né? Eu sou o cavalo da personagem, né? Como se você fosse cavalgado por essa personagem, se fosse habitado, num certo sentido, né? E também porque o ator mente. Exatamente, ele sempre mente. Ele mente sendo sincero. Então, pouco essa ideia do poeta também, o poeta é um fingidor, é uma estrutura que, claro, a gente pode recuperar na Grécia, e teria vários elementos. Tem um professor aqui do departamento de teatro que trabalha com isso, né, do Marcos Mota, né, tem vários livros sobre isso, do teatro na Grécia, né, como que funciona essa questão. Mas isso se transforma numa espécie de tradição, né, enfim, vem se reproduzindo. Então, o pintor, o imitador, no sentido de alguém que falsifica coisas, ele pode ser, mas ele pode ser alguém que falsifica coisas, mas ele pode ser também um poeta, um escultor, um pintor, um rapisodo, como a gente vai ver no Ion. Então, ele pode ser essa figura que domina múltiplas técnicas, no certo sentido. Ou mesmo ele pode ser um dançarino, como eu falei para vocês, já que os teóricos identificam mimos com os rituais ligados à purificação mística pela dança, né, como eu falei para vocês. E seria difícil entender, mesmo no modelo platônico, que um dançarino mente, num certo sentido, né,
que um músico, ou que a música mente, nesse sentido nosso. E aí aqui viria um pouco essa questão, estaria muito mais uma ordem do expressar-se, né, nesse sentido. Mas aí viria muito uma questão do como nós traduzimos, na verdade, as palavras para o latim, mimese por imitação, e falsear, né, num certo sentido, falso, né, aquilo que mente, por pseudo por falso, né, por falsear. Pseudo que é isso que se põe no lugar. E aí eu retomo uma certa questão que aparece na tradução da palavra pseudo, que é um comentário do Heidegger a essa tradução pelo latim. Vocês sabem que o Heidegger tem toda uma crítica às traduções, a tradução de aletheia por verdade, e aí ele vai dizer sobre pseudo, né? A palavra pseudo e apaté, que é engano, né, enfim, voltamos aos novos problemas de transpor um idioma para o outro. Se apaté é traduzido por engano, pseudo geralmente é traduzido por falso, mas ambos pelo latim. A tradução dissimula complexidades, no sentido do que o Heidegger vai dizer, porque pseudo, no certo sentido, mesmo em português, não sei se em alemão, tá, mas não tem o sentido de algo que esconde. Ao contrário, pseudo é aquilo que, ao mascarar, se mostra. Né? O pseudônimo do Kierkegaard, por exemplo, quem conhece o Kierkegaard, ele cria um pseudônimo para, mascarando-se enquanto Kierkegaard, se mostrar exatamente como ele quer ser percebido ali naquela autoria. A mesma coisa os heterônimos do Fernando Pessoa, e aí a gente sempre brinca, né? Quando você assina um cheque falso, você não fala, não é falsidade ideológica, é pseudônimo, né? Então, o pseudônimo é um nome que, ao esconder, mostra. Um pouco essa ideia que o Heidegger recupera. Fala, Denis. Professora, eu tinha esquecido de abaixar a mão, mas eu estou lendo aqui que, na poética, a mimesis seria uma imitação do caráter, tipo, a comédia relacionada a vícios e a tragédia relacionada a virtudes, seria isso? Então, isso a gente vai ver mais para frente, mas o que o Aristóteles vai fazer, ele vai mostrar que não existe uma mímese única, a mímese ela tem modos, ela tem figuras e ela tem escolhas, eleições, né, que na verdade a tradução que a gente vai usar da 34, que eu uso da 34, são os objetos, tá? Ele traduz por objeto porque não tem muito como traduzir isso aí, mas que é exatamente esse elemento eletivo da mímese. A mímese não imita igual, ela imita elegendo traços, e é exatamente essa questão que a gente vai tratar, inclusive na questão do herói, lá naquele tópico que eu falei para vocês na escola. Para o Aristóteles, não é que o ator ou o poeta, ele imita pessoas viciosas ou pessoas superiores, ele escolhe traços de caráter superiores e inferiores para marcar essas personagens, e essa escolha, as pessoas que estão assistindo a comédia ou a tragédia sabem que é uma escolha, sabem que na verdade são traços eletivos. Se eu quiser fazer um herói trágico, é óbvio que eu vou escolher os traços de caráter superiores ao homem comum. Se eu trabalhar com a comédia, eu vou escolher traços de caráter inferiores ao homem comum. E ele fala também daqueles traços de caráter que são iguais ao homem comum, mas é bem interessante porque ele não tematiza isso durante a poética. Eu acho que talvez, tá, é uma espécie de anacronismo bem monstruoso, mas ele estivesse falando do romance moderno, porque o romance moderno é exatamente isso, né, a escolha da imitação pelos traços nem bons nem maus do homem, né, igual ao homem comum. Nem da tragédia, nem da comédia, como a gente vai ver mais pontualmente. No caso da Platão, que é onde a gente vai entrar, a mimes, ela é, na verdade, entendida como uma único movimento técnico, um movimento da semblância, né, de imitar, se vocês quiserem. É um pouco isso que vai aparecer, que a gente vai tentar entender, inclusive, como a própria mimes, dentro do universo grego, ela ganha nuances, no certo sentido. A questão do pseudo, desse pseudônimo, voltando um pouco a como o Heidegger entende, tá? No texto que está no Parmênides do Heidegger, que são os cursos do Heidegger, ele vai dizer que a noção de pseudo na Grécia, e ele cita um trecho da Odisseia, em que a palavra parece que Zeus manda pseudos,
Zeus não manda enganos, né? Zeus não manda em mentiras. Aí a tradução que ele sugere é que Zeus manda acenos, Zeus manda sinais, entende? Ele manda coisas que não são exatamente aquilo que ele quer mostrar, mas ele entremostra, percebe? Então essa ideia da falsidade, do pseudo, que estaria implicado um pouco na noção de mímese, né? Assim, nesse sentido, a mimestai, né, pode ser acusada de falsificar, mas pode ser também apenas uma maneira de jogar com máscaras, de jogar com pseudos e com sinais, de trocar sinais, de encenar. Platão, no diálogo Ion, que a gente vai ler depois, propõe que o rapsodo, ou seja, aquele que interpreta a poesia, o rapsodo é como se fosse o cantor, né, o intérprete, né, o né, o Ion, né, enfim, ele propõe que o rapsodo que interpreta a poesia, o poeta e o público, então o poeta, o rapsodo e o público, ele diz que são são círculos concêntricos puxados por uma energia. Ele fala da pedra de Hércules, né, que é uma pedra que teria seria imantada. E aí ele diz, então, que essa força magnética que está na pedra, ela passa para o poeta, do poeta para o rapsodo e para o público, como se os deuses mandassem, através do poeta, sinais pseudos para que esses sinais se desenvolvessem na observação do público, nesse sentido, né? Então, esses anéis concêntricos que são afetados ou possuídos por uma força magnética exterior a eles próprios. A divindade que acena, ela manda sinais aos homens por meio dos artistas. Aí vai aparecer em Platão, no Ion, esse termo, entusiasmado, né? O artista, ele é um entusiasmado. Nesse texto do Platão, do Ion, não sempre, tá? Porque Platão, como vocês sabem, provavelmente, tanto o professor Gabriele quanto o professor Rodolfo já falaram isso, Platão é múltiplo, né? Então, ele diz uma coisa aqui, outra coisa ali, não significa que ele não sabe o que ele está dizendo. Significa, na verdade, que é o próprio movimento do pensamento, né? Aqui no Ion, que é um diálogo também que alguns autores consideram um apócrifo, não sei como é que anda essas questões, mas aqui no Ion, ele diz que o rapsodo não possui técnica nenhuma, nem o rapsodo, nem o poeta. Por que não? Eles não sabem modos de fazer, eles são simplesmente uma espécie de válvula do divino. Eles são movidos pelo ar do divino, que faz com que a música se produza. E essa música, eles não sabem como eles produziram. É por isso, diz no Ion, né, que a gente depois vai ler, que artistas só são capazes de produzir, às vezes, uma música, né, produz uma música e nunca mais consegue fazer nada, ou só são capazes de produzir um tipo de arte, e não todas as artes, só, por exemplo, a figura lá do Machado de Assis, né, que só conseguia tocar polca, ele só conseguia compor polcas, aí ele quer produzir uma coisa mais bonita, porque polca é uma música popular, né, ele queria produzir uma sinfonia, umas coisas mais assim, sinfonia não, mas umas coisas, um concerto, uma coisa mais, sei lá, chups, aí ele sentava no piano e saía uma polca, e a polca fazia sucesso pra caramba. Então essa ideia de que é como se o artista fosse assinalado pela arte, né, como se a arte fosse uma espécie de algo que usa o artista como um instrumento. Tá? Então, essa ideia que está no Ion, que o artista é entusiasmado, ou seja, como aquelas bacantes tomadas, né, por uma energia que não vem delas, mas que faz com que elas expressem no mundo exatamente essa ordem do Deus, esse pseudo, esse aceno do divino. Então, a poesia seria, então, um pseudo, nesse sentido, um encobrimento dissimulador, um encobrimento que mostra, um encobrimento que é um sinal, e aí eu estou citando o Heidegger, que, deixando aparecer ele próprio, deixa outro aparecer, como uma espécie de jogo de máscaras. Isso é muito interessante, se vocês forem pensar, no próprio desenho dos textos de Platão, porque Platão condena a mímese, Platão condena o teatro, tudo bem que eles não entendiam como teatro que Platão produzia, mas num certo nível, o que ele faz é um jogo de máscaras, é um jogo de mascaramentos. A gente daqui a pouco vai ler o Hípias Maior, eu vou comentar o Hípias Maior, mas isso é comum ao Platão, ele se mascara muitas vezes, não só como Sócrates, que já é uma máscara, né? Mas o próprio Sócrates joga com esse mascaramento
e desmascaramento dentro dos textos. Então, você nunca sabe muito bem o que Sócrates acha, porque às vezes ele fala, um amigo meu que perguntou, ou, por exemplo, eu estou lendo o Banquete, porque a gente vai tratar disso na próxima aula, não na nossa, na próxima aula que vem depois dessa. E no Banquete ele está explicando, e aí ele se põe naquela confissão de humildade, dizendo que ele não consegue realmente rebater um discurso tão bem construído, e que ele não vai conseguir fazer tantos elogios ao Deus Eros. Ele diz, só que eu ouvi da Diotima, né? Então, quer dizer, eu ouvi de um outro, então ele cria, vamos dizer assim, essas espécies de instâncias de mascaramento, o que é muito interessante de se pensar como constitutivo do próprio desenho da obra platônica. Então, essa longa história da noção de mímese, em suas idas e vindas, como se vê, é a história da reflexão que a gente vai tentar acompanhar sobre as obras humanas, sobre a relação entre essas obras humanas, que a gente chama de arte, e a verdade, que a gente vai ver em Platão, entre o ato de mostrar e o que é mostrado, entre aquilo que nós chamamos de aparência e aquilo que se chama de essência. Então, esse jogo, que é o jogo da mímese, ele vai produzir esses movimentos. Sem tentar ser exaustiva aqui nessa mera apresentação, a gente vai tentar pensar um pouco agora nessa noção só expondo realmente, de como a noção de mímese, ela funciona nos textos de Platão também no âmbito da filosofia, porque vocês sabem que a questão de Platão o tempo todo não é o pintor. Muito embora a gente vai ler alguns textos do Pierre-Maxime Schur. Alguém achou esse livro? Eu preciso pedir para o menino da outra turma, porque ele tinha achado. Esse livro, eu vou mostrar ele aqui para vocês, espera aí. Se eu achar, né? Não achei, daqui a pouco eu procuro de novo, senão eu vou cair da cadeira. Esse livro, ele chama A Arte, Platão e a Arte de Seu Tempo. Ele vai, por exemplo, perguntar, e a gente vai ler lá na República, que uma das metáforas do sofista é o pintor, o que Platão entende por pintor. O que é pintor? Porque para nós é uma tradução, pintor. Pintor a gente entende o cara que pinta telas, né? Ou que pinta a parede, né? Que a gente tem, inclusive, essa dupla acepção, assim, né? A gente não tem muita distinção do pintor de artista na palavra. Mas a palavra zoógrafo, que é uma das palavras que aparece para pintor na República, zoógrafo é aquele que grafa a vida, no zoógrafo. Ou grafos, como aparece no Aristóteles. Do que ele está falando? O que era pintura na época de Platão? Então, o Pierre tenta recuperar exatamente essas questões para a gente entender, talvez, o movimento do conceito de mímese, que, óbvio, está operando em Platão para pegar, né, para capturar, vamos dizer assim, o sofista. E aí eu vou comentar rapidamente um outro texto do Platão, que é o Hípias Maior, que vai falar sobre a noção de belo. Tá? Então, esse texto também eu vou só comentar, se vocês quiserem ler, eu vou comentar aqui na tradução, que é uma tradução que eu gosto, particularmente, que é a tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu gosto particularmente porque ele tem essa questão de traduzir o texto com alguma coisa um pouco literária, ele tem um elemento literário na tradução, eu falo isso no vídeo também, que recupera, por exemplo, que o texto de Platão, se a gente fosse pensar aristotelicamente, ele é cômico, porque ele escolhe, Platão, na figura do Hípias, por exemplo, todos os traços de caráter do ridículo. Ele transforma a figura numa figura cômica, fazendo o quê? Esqueci a palavra, mas enfatizando muito e de forma jocosa, de forma, se a gente pudesse usar a palavra, embora ela seja um anacronismo, caricaturesca, os traços de caráter ridículos do Hípias. Por exemplo, o Hípias é um pavão, ele fica falando, nossa, eu ganho muito dinheiro, você precisa ver, a minha memória é uma maravilha, ou seja, você cria todo esse elemento de uma pessoa que está se pavoneando totalmente. E é claro que eu não sei se o Hípias, na realidade, era assim, né? Que era um desses homens que a gente chama de sofistas, que eram aqueles que viviam de oratória, né? Viviam de ser retor, né? Viviam de produzir textos, de ensinar oratória, de falar na praça, né? Então, no diálogo Hípias Maior, Platão, pela boca de Sócrates,
ele pergunta ao sofista Hípias o que é o belo. Então, o texto começa assim. E não quais são as coisas belas, não é o que é o belo no mundo, não quero saber o que são as coisas belas, eu quero saber o que é o belo, tiesti to kalon, o que é o belo. Desculpa que o meu grego não é uma maravilha, tá? Mas, enfim, não sei o que é pior, o meu grego ou o meu alemão. Bom, então, assim, não é o que é belo, o que são as coisas belas, é o que é o belo, o que em todas essas coisas é o belo. Então, ele vai perguntar essa questão, diferença sutil, mas marcante para o pensamento que se seguirá, principalmente nesses primeiros diálogos, né, do Platão, esses diálogos que são os diálogos, o que é a justiça, não as coisas justas, o que é o bom, não as coisas boas. Então, é sempre essa ideia do múltiplo e da ideia única, né, do uno. Bom, e aí ele vai seguir, então, essa ideia, assim, qual é a essência, qual é a ideia do belo nesse sentido, né? Ou ele se dá apenas nas várias aparências belas e nunca podemos saber o que é o belo em si. Para Platão, muito embora o diálogo acabe sem solução, é um diálogo aporético, né? A suspeita de que o belo é uma ideia una e completa, e que ele precisa ser e do qual as coisas, na verdade, recebem a sua parte de beleza, que não pode ser conhecida a partir das coisas no mundo, né? Não posso fazer esse caminho inverso. No diálogo em questão, no entanto, a pergunta sobre o que é uma ideia, o belo, é antes formulada que respondida, ele não vai responder. E o diálogo começa assim, começa com um Hípias extremamente ridículo, falando das suas roupas, inclusive vocês já viram aquele filme Sócrates, do Rossellini, que é engraçadíssimo, né, o Sócrates arruma peruca, assim, é muito engraçado. Quer dizer, não é para ser, mas ele acaba sendo. Mas dizem que é para ser um pouco tosco mesmo. E aí tem a figura do Hípias, ela aparece nesse filme, e é um cara todo cheio de umas roupites, assim, todo assim, e meu casaco, ele tá com manto verde, todo maravilhoso, assim, e ele aparece exatamente como essa figura do homem que ficou rico vendendo a sua fala na praça, né? Então o Hípias se vangloria de ser um grande argumentador, um orador especial que encanta pela palavra. E Sócrates, então, para pegar o Hípias, para caçar, vamos dizer assim, essa vaidade toda, ele cria um artifício. Ele diz a Hípias que a pergunta que ele vai fazer vem de um amigo rústico. Olha, esse amigo para ele não adianta essas coisas firula que você fala. Para mim tudo bem, mas para esse meu amigo, que é um amigo rude, você tem que responder direto, é papo reto. Né? Então ele cria, na verdade, uma máscara. Né? Então, se fosse um amigo muito rude, o que você responderia para ele se ele te perguntasse o que é o belo? Num certo sentido, o que o Sócrates faz nesse primeiro momento é criar um pseudônimo, ele cria um outro que faz essa pergunta por ele, né, enfim, tipo aquela coisa, né, que a gente fala assim, não sou eu não, é meu primo, eu tenho um primo, né, então ele faz um pouco essa questão, assim, para o Hípias, e o Hípias cai no jogo. Então, ele cai no jogo, ele diz que ele vende belos discursos, então tá, se você vende belos discursos, e se você ficou rico por isso, o que é o belo, né? Você deve saber, porque você vende isso, né? Você tá fazendo comércio exatamente disso, você sabe o que é. E aí o Hípias cita, a primeira coisa que ele fala, belo, pro seu amigo, fala para ele que é fácil, isso aí qualquer um responde. Bela é uma bela moça. Tá, ok, né? Fala, mas o meu amigo não ia ficar feliz com essa resposta, ele ia te perguntar assim, tá, mas eu tenho uma égua que é linda, a égua também não é bela? Aí eu falo, a égua é bela também, vai. Isso está dentro até de uma tópica, né? A égua, a mulher é mais bela que a égua do faraó, mas enfim, vai lá, a égua é bela, mas seu amigo, hein, compara uma moça com uma égua. Aí fala, não, mas o meu amigo continuaria, ele perguntaria assim, eu tenho uma concha, que é linda, de madeira, ela também é bela? Aí fala, tá, pô, seu amigo, hein, que amigo rude, né, uma concha agora. Então ele vai fazendo o quê? Ele vai decaindo, puxando para baixo, vamos dizer assim, os exemplos. Ele faz de propósito, né, para o Hípias mostrar que, então tudo é belo, que é bela uma concha, uma colher, uma panela, uma tigela. O sofista, então, frente àquela pergunta que julga vir de um homem rude, formula a resposta simples, sem muito empenho, apelando à sua fama, ou seja, usando uma outra máscara, a máscara do homem famoso. No jogo que está montado pelo diálogo, Sócrates vai encurralando o sofista em seu próprio jogo, porque ele vai, fala isso aí pro seu amigo e tal, e revertendo as respostas em novas perguntas. O que nos exemplos da bela moça, da bela égua e da bela colher, da bela concha,
são comuns a todos os objetos ditos belos. O que faz da mulher, da concha e da égua belas, né? A moça, sendo bela entre as mortais, é feia entre os deuses. Isso seria, então, um belo relativo? Ele fala, então você concorda com Heráclito, que diz que o mais belo homem é feio diante do Deus, mas o mais belo símio é feio diante do homem? Então, portanto, haveria uma espécie de relatividade nessa ordem do belo? Aí o Hippias fala, isso aí mesmo, vai, responde isso aí mesmo para você, cara. Só que nesse jogo, Sócrates acaba acusando o Hippias de dizer que produz belos discursos, vender belos discursos, sem sequer saber o que é que ele vende. Então é um pouco aquela pergunta, qual é a matéria da sua técnica? Que é um pouco a pergunta também que ele vai fazer para o homem, para o Miméticos. O que você produz? Qual é a sua técnica? Que ele pergunta também para o Rapisodo. O que faz de um Rapisodo um Rapisodo? Qual é a sua técnica? Que depois ele decide que não é nenhuma, né? Que o Rapisodo é um homem dominado por Deus, né? Inclusive no final é bem irônico, né? Ele fala assim para o Rapisodo, então, ou você é um farsante e um cara que não tem técnica nenhuma e engana os outros, ou você é um entusiasmado, tomado por Deus. O que você prefere, né? Qual modelo você prefere? Aí o Ian fala, tá bom, vai, eu prefiro ser entusiasmado. Porque nesse sentido, né, o que você prefere? Qual o caminho que você prefere? E aí ele continua, então, nessas aparências. Nessa obscuridade, então, só se pode repetir imagens encantadoras, mas que não passam de fantasmas, de aparências que você vai colocando máscara sobre máscara. No final, na verdade, do Hippias, há um desmascaramento, quando o Sócrates diz, esse meu amigo rude sou eu, filho, né? Você estava respondendo para mim, né? Então, há esse duplo desmascaramento, quando também o Hippias fala, eu também não sei o que é o belo. E aí eles começam a reconstruir toda a argumentação a partir de um duplo desmascaramento, como se ambos tivessem, então, se apresentado como são. Sócrates como Sócrates e o Hippias não mais montado, né, naquela ideia da fama do que é o belo. Depois há um outro trecho dessa parte do Hippias, mas que eu vou comentar mais à frente, que eu acho muito importante e um passo muito interessante dentro dessa questão daquilo que nós entendemos por arte, é quando, num determinado momento da argumentação, nessa segunda parte da argumentação, quando ambos já estão desmascarados e já estão ambos procurando o que é o belo, porque não é que o Sócrates diz, eu sei o que é o belo, é isso. Também não sei, eles vão buscando e eles chegam no final, quem já leu sabe, o final é maravilhoso, eles dizem assim, tá ficando tarde, né, o belo é difícil, cada um vai para sua casa, acabou. Eles não chegam à conclusão do que é o belo, né? Mas, na verdade, é exatamente essa questão. O diálogo todo é uma busca. Mas há um momento específico em que o Hippias sempre recorrendo a exemplos e não... Voltei. Alguém desativou o meu telefone aqui. Então, sempre recorrendo ao mundo do múltiplo, ele diz, por exemplo, que o belo é aquilo que é ornado de ouro. E aí, Sócrates retruca. Então, você quer me dizer que a Atena de Fídias, que é criso-elefantina, né, que é de ouro e de marfim, não é bela? Porque ela não é toda de ouro? Então, ele não ornamentou corretamente a sua escultura? O que é interessante nessa passagem? Eles não estão tomando mais a escultura como uma espécie do duplo do Deus, mas sim como uma construção humana. E não está em questão quem é a Atena, que está figurada na imagem, mas sim o como ela está figurada. Se o artista, Fídias, foi ou não foi feliz na sua construção. Isso é um passo muito interessante, porque a gente não está mais na ordem de uma figura mágica, que se põe no lugar do Deus, e que, portanto, eu não ponho em questão. Eu não vou questionar uma figura mágica, eu não vou questionar se a Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, é uma escultura feia ou bonita. Embora tenha, claro, todos os historiadores da arte que lidam com isso. Mas ela é porque ela é a figura que foi encontrada no Rio, e, portanto, ela é ungida dessa presença do próprio Deus. É como se ela fosse, ela mesma, uma escultura que traz algo da divindade. Isso era comum a todas as esculturas, isso é comum ainda hoje, as esculturas carregam um pouco esse elemento, depois a gente pode discutir também essa questão da idolatria e tal. Mas aqui é exatamente isso que está se separando, não sei se vocês percebem, está se separando exatamente esse elemento que é um elemento de construção, se ela está bem construída, do elemento que seria
da duplicação, da presença. Mas isso a gente vai ver com mais vagar mais à frente. Então, aí depois a gente vai entrar nessa questão, então, o que o Sócrates e o Sócrates e Platão produzem, então, é essa espécie de mascaramento, que também é um jogo, se vocês quiserem, em última instância, embora eles não usem esse termo, mimético, né? Eu estou criando uma imagem para jogar com o Hípias, que também é uma imagem, porque ele é uma figura caricatural, e é óbvio que Platão sabe que ele escolheu os elementos mais grotescos do caráter do Hípias para elevar, então ele eleva essa potência da vaidade do Hípias, né, do ele gostar de mantos, ele repete isso muitas vezes, dele se achar o máximo e tal, e isso fica marcado na própria representação, se vocês quiserem, na figuração, para não usar a palavra representação, que o Platão dá dessa figura no seu texto. Então é um pouco essa questão que a gente vai tentar captar nessa noção de mímese, o que é exatamente essa relação do imitativo. Tá? Então a gente vai ler depois, em seguida, depois que eu falar um pouquinho também do livro do Schulz, vamos ver se a gente acha, né? Se não achar, eu só comento, porque também é uma coisa bem, bem breve. Como o que o Platão vai começar a fazer é separar elementos constitutivos de cada modo da mímese, o que depois vai ser arrematado, vamos dizer assim, pelo Aristóteles. Por exemplo, a gente vai ler da República, como vocês devem estar vindo no Aprender, o livro 10, um pouquinho do livro 5 e o livro 3. O livro 3 é muito importante, porque, segundo Jacinto Lins Brandão, que os textos estão lá também no Aprender, é aí que se inaugura aquilo que a gente vai poder chamar depois de teoria da literatura, de teoria da ficção. Tá? Do primeiro elemento que separa, vamos dizer assim, a representação linguística da sua face voltada para o modelo, e vai pensar como essa estrutura linguística se constitui como linguagem, que é quando ele vai falar do que a gente nós chamamos de linguagem direta e linguagem indireta. Não são esses os termos, mas é mais ou menos isso que ele vai falar. Então, gente, esse texto que eu meio que comentei aqui para vocês, eu posso pôr lá no Aprender, para vocês ficarem com ele meio de base, mas vocês viram que é bem básico, é só essas questões de o que seria esse termo, né, dentro desse universo, vamos dizer assim, que a gente está tentando construir, que saindo daquilo que é o Colossus, e que é a presença que se põe num lugar, daquilo que o Vernon fala, minha cópia veio tremida? Será, gente, vocês têm problema? Eu tinha uma pessoa no grupo antigo, no outro grupo de estética, que tinha. Só que o que acontece? A pessoa manda o link para mim no grupo de Zap e depois desaparece, né? Eu não fico com o link, eu preciso pedir de novo. E eu não sei se eles fizeram um drive, eu acho que fizeram. Vou perguntar para a Yasmin, que era a monitora. Aí, se tiver no drive, eu ponho, mas é meio tremido também, vai ver que é até essa daí. Compartilha lá, gente. A gente não vai ler inteiro. Eu acho um livro muito legal, se vocês quiserem ler, acho que vale super a pena. O que a gente vai ler mais especificamente desse livro é a noção, que é exatamente o que eu estou falando. O que o Platão vai fazer? Ele vai pegar a palavra mímese e ele vai começar a destrinchar, vamos dizer assim, os vários elementos constitutivos dela. Por exemplo, o Schulz vai falar de duas noções de mímese, mímese icástica e mímese fantástica. Depois a gente vai ver também na República a mímese e a diegese, que são duas coisas diferentes. Então, ele vai começar a distinguir, dentro daquilo que a gente chamava tudo de imitação, vários elementos diferenciados. Entre esse que a gente viu agora no Hípias, que eu também vou comentar no vídeo, que é exatamente essa distinção entre a presença do Deus que está dado na escultura e a própria escultura enquanto construção humana, enquanto construção técnica. Ele vai discutir a técnica de Fídias. Se Fídias é um grande artista, ele sabe construir o belo. É um pouco essa questão. Vocês teriam algumas questões? Vocês teriam várias? Do próprio texto, que eu acho que vocês tiveram algum tempo de ler? Ou vocês não tiveram tempo de ler ainda o texto do Vernon? O texto do Vernon expõe bem essa questão de como surgem as imagens, né? Então ele vai pôr essa questão como surgem as imagens. Eu vou colocar para vocês quinta-feira, no vídeo, eu não quis nem tratar aqui tanto, porque no vídeo eu trago as imagens, eu comento as imagens. Diga, Denis.
Professora, ele traduz como goetes, magia e charlatanismo. É exatamente isso? Na Grécia? No termo grego? O Vernan traduz assim? Isso. Ele colocou várias vezes entre parênteses. Aí ele traduziu charlatanismo e magia como Como goetes. Goethe. Porque na verdade é um pouco essa ideia que ele está recuperando de que a magia, ou seja, isso que você produz sem você saber muito bem como essas imagens, e aquilo que, por exemplo, Platão está tentando captar como falso, ou como charlatão, né, como charlatanismo, teriam um parentesco. A gente vai ver um pouco essa questão dentro de uma outra palavra, que é a palavra farmaco, né, também, que é uma palavra também que conduz essa ambiguidade também, porque farmaqueus, né, ou alguma coisa assim, é feiticeiro, né, e farmaco é tinta, né, a pintura, né, o croma é cor, né, mas a tinta é um farmaco também, então, um pouco esses elementos que vão reaparecer na construção que o próprio Platão vai fazer da noção de pintura. Então, a pintura ela tem a ver tanto com a magia, vamos dizer assim, quanto com um elemento de charlatanismo, que estão aí quase que trocados, né, de lugar. Mas eu precisaria recuperar exatamente esse trecho do Vernan, que o texto está tá no Zap, né, e na verdade, assim, esse livro do Vernan é história, né, enfim, mas ele não está comigo, ele desapareceu, esse texto. Eu tinha o livro, e o livro não consigo achar de jeito nenhum, vou ter que comprar outro. Então, eu, na verdade, tenho as anotações do texto, e o texto que está lá igual que vocês, no Zap mesmo. Mas eu pego, aí a gente comenta. Mas essa questão, ela é como se você estivesse movendo um pouco para um outro lugar, né? Porque, num certo sentido, a mímese, ou o mimos, tinha essa relação com o universo mágico, né? Com o universo da magia. E por outro lado, o sofista tem uma relação com o charlatanismo. E o Platão aproxima, no certo sentido, né? Ambos os elementos. Como se a pintura ela tivesse também, pensando na pintura, mas pensando na imagem, ela tivesse também esse duplo lugar, né? Ela é sempre um lugar de desconfiança. A imagem, isso está no texto do Latour que eu coloquei para vocês, ela tem sempre um elemento de desconfiança nela, né? A filosofia ela é construída, o discurso filosófico é construído mais ou menos em torno da desconfiança das imagens. Ou, se vocês quiserem, da aparência, né? A palavra aparência. Mas eu vou recuperar esse trecho, que eu não estou lembrando, esse trecho eu não anotei, mas me interessa muito essa questão, que eu acho que é um pouco que a gente está tentando captar mesmo, né? Quando você tem o Deus mesmo, que é aquele que está incorporado na escultura, então eu não tenho uma divisão entre isso é uma escultura e isso é um Deus, que é muito da nossa forma de pensar, né? De que, na verdade, a escultura é uma representação do Deus, não é assim, né? Aquilo é o próprio Deus, é o próprio faraó, é o Ka do faraó, ele leva uma espécie de duplicidade do próprio faraó. E quando você começa a separar esses elementos, a distinguir esses elementos, a racionalizar, no certo sentido, de equacionar esses elementos, é exatamente o que a gente está vendo agora nos textos do Platão e do Aristóteles. Eles começam a fazer distinções, né? Aristóteles vai ser muito claro na poética, né? Eu vou distinguir os materiais da mímese, os meios da mímese, as eleições da mímese, então eu vou criar gêneros dentro da mímese, não é mais uma coisa só. Então, e eu mostro também como aquilo é construído, na verdade, né? Eu dou a chave da construção. Né? Olha como eu construo uma tragédia que faz com que você fique empaticamente emocionado. Eu construo assim, então eu tenho traços de constitutivos, né? Nesse sentido. Que é um pouco, acho que o Giordano falou, né? Isso é técnica, isso é tecné. Qual é a tecné? A de construir esse elemento que parecia natural às imagens, né? Mas esses elementos são construídos, e sendo construídos são manipuláveis, né? São etc.
Professora, Diga. Lendo a poética, fica muito claro que a aplicação da técnica ela está relacionada à tragédia. Agora, eu não consigo entender como é que essa aplicação da técnica ela se dá nas outras manifestações artísticas. Então, você se lembra, a poética, na verdade, tem a arte retórica, né, que é um modo também técnico, né, que é a oratória, e a arte poética, que provavelmente ela, enfim, tá no nome da Rosa isso, mas ela teria os seus desdobramentos, né, você explicar depois como se constrói a épica, né, o gênero épico e o gênero cômico, que são os gêneros que ele está distinguindo, né, ele faz essa distinção, existe um modo de representar que é épico, que tem com a tragédia algumas proximidades, porque a épica e o trágico, o gênero épico e o gênero trágico, eles vão lidar com a eleição do caráter pelo melhor, enquanto o cômico lida com a eleição do caráter pelo pior, só que, enquanto o gênero épico é em versos e também constituído de narrativas, a tragédia, ela necessariamente é um gênero dramático, ela tem que ser construída na ação. Então, ele vai distinguindo esses elementos, né? E o texto acaba sendo um texto sobre a tragédia, provavelmente porque as outras partes, ou ele não escreveu, mas ele pensava em escrever, elas estão dadas ali, ou elas se perderam. Porque o que ele constitui ali são a distinção entre 3 gêneros, né? Mas ele fala, por exemplo, várias metáforas de que ele se vale são metáforas da pintura. E ele começa falando, logo no começo da poética, que você tem que distinguir a mímese segundo seus meios, né? Tem artista, tem miméticos, tem imitador que imita pela cor, tem imitador que imita pelo som, tem imitador que imita pelo gesto, né? Cada área, cada forma é distinta da outra. Então, no caso da epopeia e da tragédia, ambas se valem do som, da palavra. Ambas se valem da eleição pelo melhor, mas uma tem elementos narrativos, diegéticos e miméticos, e a outra só tem elementos dramáticos, ela não pode ter partes narrativas. Então, aí você se separa. Então, algumas coisas se unem, algumas coisas se separam. Fala, Maria. Professora, desculpa se eu falar alguma besteira, mas na minha leitura do texto, eu fiquei meio em dúvida quanto à questão, porque me pareceu que o Platão ele está preocupado com a consequência da imagem, da imagem como uma ilusão, assim. Aí eu queria saber se é isso mesmo, ou se eu não compreendi direito. Sim, desculpa, qualquer coisa. No texto do Platão, quando a gente vai ler depois a República certinho, e sim, ele está tentando atritar, vamos dizer assim, a imagem com aquilo que não estaria nela, que seria o seu modelo, que é o que não existe em Aristóteles. Aristóteles vai dizer, não existe nenhum modelo fora. A imagem ou a construção poética, ela é uma construção para ela mesma. Você constrói uma verossimilhança interna. Eu não estou preocupado com o que está fora. Agora, em Platão, você tem essa noção de um espelhamento, de uma semblância, como fala o Vernana. E aí, nesse sentido, a grande pergunta do Platão é qual é a verdade, né? Ou seja, muitas vezes no texto está traduzido por realidade, que é a mesma palavra, né? Vocês sabem, verdade e realidade. Então, qual é, então, a relação que essa imagem tem, em qual grau ela tem de relação com a verdade? Depois isso está muito claro nos textos do Platão, depois a gente vai ver isso. Que ele vai, por exemplo, dizer que há uma ordem da verdade, que é a episteme, enfim, mas há também um espaço em que a verdade e a não verdade, elas se misturam, que é a ordem da opinião, né? Então, a ordem do mundo. No mundo, a gente tende a buscar a verdade, mas muitas vezes essa verdade ela está colada a elementos não verdadeiros, né? não reais. Por exemplo, como ele vai dizer, o artesão da cama, ele vai construir uma cama segundo a verdade, mas a partir de um elemento que é real, que pode também constituir elementos que são passageiros. Então, ele está entre a verdade e a opinião. Agora, existe um saber que não tem nenhum grão de verdade. Esse saber é o saber do imitador. Ele vai fazer essa ordem, essa gradação,
que depois Aristóteles não vai mais fazer. Ao contrário, Aristóteles vai fazer uma gradação dos discursos. Ele vai dizer que existe um discurso que é o discurso do verdadeiro ou falso, que é o discurso da filosofia. Existe um discurso que é o discurso da retórica, que é um discurso do convencimento, da peitona, da persuasão. Ou o discurso retórico, que é o discurso político, o judicativo, ele não é um discurso do verdadeiro ou falso. E existe um discurso que é um discurso do mostrar, que é o discurso poético, ele tem outra função, ele não é nem verdadeiro nem falso. Ele vai dizer isso claramente. Depois, então, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer Aristóteles. Ele não vai fazer uma hierarquia da imagem em relação ao saber, ele vai fazer uma hierarquia dos discursos em relação à sua função. É isso que é um grande ganho, vamos dizer assim, ou uma grande diferença da estrutura do Aristóteles. Mas voltando um pouco assim, só que já que a gente começou lá naqueles textos contemporâneos, então eu não quero também falar para vocês, olha, Aristóteles veio e suplantou a obra de Platão, ele respondeu as questões, não, porque as questões que Platão faz em relação a qual é a verdade da imagem, e essa imagem que posta diante de um ingênuo, ou de alguém que não sabe a verdade do belo, pode ser enganadora, ele fala isso várias vezes na República, está posta também pela Susan Sontag, não no mesmo nível, claro, mas está posta também, assim, a imagem, né, em si mesmo, ou pela Judith Butler, ou também pelo questionamento que a gente põe em relação à imagem, essa imagem, ela é um documento ou não? Então, todos esses elementos que são de uma constituição primeira, inicial, da questão, do questionamento da imagem lá no Platão, podem ser recuperados com as suas nuances, né, sem produzir, claro, nenhum tipo de anacronismo berrante, né, mas estão ali, né, como se você colocasse, na verdade, novamente, as imagens na cadeira dos réus, é um pouco o que Thierry Leduc faz, né, assim, põe, essas imagens, elas estão tocando a corda da minha alma, que é a menos racional, que é essa corda da espontaneidade estética, é um pouco o que ele diz, com outras palavras. Então, num certo sentido, esse elemento platônico, ele é muito recuperado quando a gente vai falar da fotografia, do vídeo. Hoje em dia, assim, não tem nada a ver, mas tem a ver, tá? A gente vive recebendo, eu recebi um monte daqueles vídeos que fazem o Sócrates cantava, aí vocês já viram, né? Porque a Mavani se mandou. Que é, na verdade, uma coisa assustadora, se vocês forem pensar, né? Porque você pode fazer um vídeo de uma pessoa falar uma outra coisa que ela nunca falou. E sabendo que nós usamos vídeos e imagens como documentos. Então, esse universo constitutivo da verdade da imagem, que Platão está pondo em questão, é importante atualmente, né? Preciso pensar também nisso, né? Tá, é construção, sim, mas se eu não sei qual é a construção, se eu não percebo essa construção, se eu não conheço essa construção, daí só fechando, porque daqui a pouco eu tenho outra aula, acho que vocês também, né? Mas só fechando bem a questão mesmo, então por isso, voltando aos itinerários formativos. Por exemplo, é bem interessante lidar com essas questões em sala de aula, né? Você perguntar assim para os alunos, assim, se eles sabem como é construído um herói da Marvel. Assim, ele é construído segundo elementos de roteiro que tem a ver com Aristóteles, claro, não sei se eles leem Aristóteles, mas tem vários roteiristas, você tem estruturas de roteiro. Roteiro original mesmo é muito raro. Então você tem ali os traços que constituem, que mudaram historicamente, é claro, hoje em dia o herói tem sempre uma coisa meio de pobre diabo, né, você sempre tem um elemento que faz com que ele se pareça conosco, né, então ou ele bebe, ou ele criou os roteiristas, mas é mesmo, gente. Ó, você pode ver, hoje em dia o herói ou ele bebe, ou ele tem problema com os pais, ou ele sei lá o quê, né, ele sempre tem um certo problema. Isso tudo é muito pensado, porque os heróis, eles eram, os heróis da Marvel, os heróis de história em quadrinho, eles eram figuras planas na minha época, assim, na época que eles apareceram. Eles eram, super-homem era sempre super-homem, né, eles não tinha nuances, problemas psicológicos, né, aí você cria um outro roteiro, que óbvio, não estou nem dizendo que isso é ruim, tá, porque eu mesmo li muita história em quadrinho na vida, mas isso tudo é construído, e se o aluno sabe como isso é construído, ele vai ler com mais prazer, eu acho, porque ele vai ler não só aquilo que está dado na superfície, mas também esse segundo elemento, que é a construção poética, e também vai ler mais atentamente, porque ele sabe que ele pode ser, como eu posso dizer assim, manipulado por isso, né, pode ser levado por isso, né, parece tudo ingênuo, mas não é, num certo sentido, né, enfim.
Claro, não estou querendo condenar a história em quadrinho, nada disso, não tem nada contra. Eu lembro muito, assim, quando se pegou, por exemplo, o Batman, que é uma figura plana, né, do cara que enfim, viu os pais morrerem, virou morcego, e aí enfim, tinha aquela dupla vida, tal, e você cria toda uma ambiência obscura, uma ambiência soturna, né, aí você cria o Cavaleiro das Trevas, o Asilo Arkham, tudo isso é um elemento de roteiro que reaparece na personagem. Isso é muito interessante porque isso tem a ver com a tragédia grega. Em que sentido? O Aristóteles vai falar disso. Aquele que cria tragédias, o tragediógrafo, o Sófocles, enfim, o Eurípides, ele não inventa os mitos. Ele pega mitos que já existem. Ele rearticula esses mitos num formato, ele usa elementos desse mito num formato que faz com que o observador, o espectador, siga com atenção até o final da história, e ele escolhe partes dessa história também, ele não vai narrar tudo. Isso Aristóteles fala claramente, eu não narro tudo que acontece com o personagem, eu narro aquilo que me interessa. Então você pega uma personagem como Batman, nossa, a comparação em Édipo e Batman, e você pega os elementos que te interessam e reconstitui para dar um outro tom, para atingir um outro público, para atingir outros elementos do seu espectador, tudo isso é construído. E eu acho que se os estudantes tiverem, por várias questões, por questões políticas, por questões estéticas, por questões de trabalho também, porque você pode virar roteirista, né? Nós temos péssimos roteiristas, né? Para escrever novela. Então, ele vai assistir televisão, assistir cinema, com mais prazer, eu acho, porque o conhecimento, o ver por trás da cortina sempre é legal, né? Você vê o funcionamento e vê a maestria, muitas vezes, do roteirista, mas também perceber quando, olha isso, o cara está querendo me levar, olha como isso é ideológico, olha como isso não é ideológico, tudo isso também constitui o enredo, constitui essas personagens que parecem inocentes, né? Não sei, não sei. Hoje em dia, não sei se eu leria O Cavaleiro das Trevas, o Akira, essas coisas, né? Eu li tudo isso aí. Aquele que eu gostava pra caramba, o Demolidor, a Electra tem até hoje em casa, o quadrinho. Os outros eu não tenho, mas estão tudo lá na casa do meu irmão, né? Ele tem ainda, tenho tudo. O Cavaleiro das Trevas, até uma parte da vida, né? O Akira eu tenho, quando saiu no Brasil. Aí depois começou a ficar caro. Eu tenho o Asilo Arkham, que tá tudo desmontado. Aí ficou muito caro, eu não conseguia mais comprar, porque era gibi antes, né? Era baratinho. A gente saía da escola e comprava pipoca. Depois ficou caro, ficou graphic novel, né? Ficou chique. Nossa, Pri, a estética do filme do Akira, que é dos anos 80, né? O anime. E foi feito à mão, frame por frame, pintado. São mais de 200 e tantos mil pinturas para fazer o filme. É uma coisa incrível. Se o aluno sabe disso, como é que é construído também nesse sentido, é bem legal. Eu já fiz desenho animado assim, né? Porque na minha época, quando eu estava na escola, não existia, eu estava aparecendo o computador, né? Desenho por computação gráfica era aqueles negócios tudo quadradinho, assim, né? Inclusive eu cheguei a tentar fazer, mas eu sou muito burra para essas coisas. E a gente fazia, muito legal, porque dá para fazer numa sala de aula facinho, assim, facinho. Você põe um papel transparente em cima do outro e vai fazendo os movimentos, né? 24, assim, não rende nada. Você faz uma pilha desse tamanho para fazer 1 minuto. Mas é interessante, né, de você pensar como você se constrói, né? Então você vê, vamos dizer assim, o mecané, né, como vai dizer o Aristóteles, né? O mecanismo, o funcionamento, né? Que tem várias dimensões, eu acho, né? Dimensão de construção, tentar entender também a construção atual, né? Porque hoje em dia é muito fácil construir uma imagem, né? Então, nos anos 80, você fazia quadro a quadro, aqueles desenhos da Disney, né? Que eram acetatos pintados para dar profundidade. É uma coisa. Filmavam uma moça dançando, né? Que era
para fazer a dança da Branca de Neve, tinha uma bailarina, uma moça que dançou, ela dançou com um rapaz menor, que não era um anão, eles captaram os movimentos para depois produzir o desenho, só que não era produzir computação, né? Era produzir desenho por desenho. Mas é muito fascinante isso, né? O que você botou aí? O Akira? Explicando como foi feito, até que eles criaram cores novas para fazer o Akira. Então, eu assisti Akira há muito tempo atrás, nos anos 80. Tem na Netflix. Assim, mas enfim, não sei se eu consigo assistir, porque aqui em casa, né, a gente assiste junto, né, e essas coisas, assim, eram muito da minha vida, eu assistia essas coisas, mas, por exemplo, eu nunca assisti inteiro a série do Demolidor da Netflix, porque é só quem gosta, né, assisti com a minha mãe, ai, que saco, e ele ainda é cego, sai voando desse jeito, fica cobrando verossimilhança, sabe, assim, do texto, não entende que tem uma construção interna, que a verossimilhança interna ao jogo, enfim, não leu Aristóteles, a minha mãe, por isso eu não consegui assistir, mas assim, é uma coisa muito assim, as pessoas você tem que gostar, né, do tema, tal, mas, mas até para quem não gosta de anime, por exemplo, nessa aula de estética, é uma coisa muito interessante, como que isso é criado, sabe? Porque você vê o filme e você acha que foi feito, sei lá, ano passado, que é uma qualidade muito boa. Na verdade, esses filmes, eles são mais bonitos. Eu assisti, aí eu vi, não, uma qualidade muito boa, deixa eu ver de que, né? Tava lá, tipo, sei lá, 82. Aí eu falei, não, como que eles fizeram isso em 82? Aí eu fui ver, cara, é um trampo muito grande pra fazer. Muito. Eu assisti... Tudo feito à mão. Eu acho que eu assisti no cinema, porque só podia assistir no cinema, né? Onde eu ia ter assistido. Ah, não, era videocassete. Assisti bem depois, quando eu já tinha videocassete. Porque a gente só assistia se fosse no cinema, já pensaram nisso? Não tinha outro jeito. Ou se passasse na televisão, né? Mas eu assisti na época, acho que nos anos 90 já, mas era bem quando estava fazendo sucesso aqui no Brasil. E eu tenho o quadrinho que eu tinha lido antes, né? Então eu tenho, enfim, mas é bem interessante essas coisas, assim, de pensar como isso se constrói. Eu acho que fazer um itinerário formativo para os alunos, mas não assim, só colado nesses elementos, é mostrando como esses elementos, eles têm questões que são filosóficas, não só no conteúdo, mas também na forma como são construídos, né, como você escolhe elementos para fazer um vilão, como você escolhe elementos para fazer um herói, que elementos você escolhe, etc. Acho que isso é... Aí vocês podem pensar em outros itinerários formativos, tá, do herói, esse eu acho legal. Meu grupo pode fazer sobre Akira? Não pode. Você conhece o Matheus? Ele fez uma capa da Polemos, mas eu acho que para vocês, ele deve ser velho já. Ele é da pós agora. Ele é orientador do Rodrigo, de lógica. Nunca ouviram falar dele? Ele fez um seminário em estética para mim sobre a tragédia, eu não vou lembrar, tá? Porque eu não lembro o nome do desenho animado, mas era sobre um desenho animado japonês, que era um cara que mata a família, depois ele volta, mata a família, ele contou toda a história. Era um desenho animado também, japonês. Não sei, talvez vocês conheçam até. Aí ele mostrou, ele fez a aula dele na época, você fazia uma aula, né? Ele mostrou como você podia ter elementos ali que reportavam a própria tragédia grega. Assim, que era o cara que matava a família, depois ele voltava, ele não era o irmão do irmão, sei lá, umas coisas assim, né? Que é aquela coisa da peripécia, né? Da tragédia grega, que a gente vai ver. Enfim, ele fez. Se quiser falar com ele, mas pode fazer, se vocês quiserem. Vou pedir pro meu irmão fotografar o Akira, as revistinhas que eu tinha. Eu acho que eu nem sei se ele tem. Mas enfim. Tinha outro que era muito famoso na época, mas esse não é japonês, ele é a reconstituição, né? Que é o Ronin, né? Acho que é do Frank Miller, né? Que também fez muito sucesso, porque pegou essa coisa do quadrinho japonês e trouxe para o Ocidente, né? Assim, então, a gente já começou a falar de coisas nada a ver. Mas, enfim, estava querendo voltar, enfim, para o começo, um pouco das questões de como a gente pode tratar essas questões na escola. Mas é óbvio que aqui a gente está tratando num outro nível, né? Num nível que mais... bom, mais acadêmico, né? Também tem essas questões. A gente não mistura muitos elementos, claro que você pode misturar se você quiser, mas
tem que fazer toda a mediação, tem que cuidar de não fazer nenhum salto. Agora, no ensino médio, eu acho que a gente pode ter mais liberdade. Itachi, o cara que, o menino que mata lá, não sei, vou perguntar para ele. Ele mata todo o clã dele, a família dele, na frente do irmão. Ah, é esse aí mesmo. O Itachi. Ele Então o Matheus fez sobre o Itachi. Aí ele mostrou os pedaços, aí ele construiu muito bem a aula, assim, fez uma aula muito bem construída. Já teve várias aulas que foram bem legais. Eu lembro uma vez uma aluna que fez uma análise sobre um filme que chama Abril Despedaçado, perguntando se era ou não era uma tragédia. Ah, você conhece ele? Acho que ele foi monitor de lógica, acho que bastante gente conhece. Está na pós agora. Enfim, mas... É o Mateuzinho, que era da gestão? Não. Ah. Acho que ele é mais velho que vocês, é ótimo, né? Assim, então. Ele está na pós agora. Ele foi meu aluno de estágio um tempo atrás, e acho que o ano passado ele se formou na pandemia, e agora ele entrou na pós, mas ele trabalha com lógica, assim, não é exatamente com estética, né? Deve ser. Aí ele fez, assim, então, mas teve vários seminários bem interessantes nesse sentido. Tem o seminário famoso da menina que na verdade, agora está fazendo também mestrado com... Você vê, assim, isso não significa que você não precisa, que você não possa fazer uma coisa super erudita depois na sua vida. Acho que ela faz mestrado com o Rodolfo, que ela fez uma aula sobre a relação do caçar Pokémon, né, daquele jogo de caçar Pokémon, com essas várias instâncias do real que estão dadas por Platão, né? Então, como você vai cada vez mais perdendo essa relação com o real mesmo, né? Então, ela brinca um pouco com isso, pegando a estrutura do Platão, e aí ela publicou, inclusive, na Polemos, como uma estrutura de aula, que eu acho que para o ensino médio, assim, além de ser uma coisa que vai cativá-los, eu não sei se ainda se joga caçar Pokémon, né? Essas coisas envelhecem muito rápido. Mas tem uma outra dimensão, que não é só assim, eu não gosto muito dessa ideia, a gente peguei aquilo só porque aí eles vão prestar atenção. Ao contrário, você vai mostrar para eles como aquilo que está na vida deles é perpassado por elementos que a filosofia trabalha. Sabe, por exemplo, essa questão de eu não saber se é real ou imaginário. Aí o cara sobe numa árvore e vê Gente, já começou a outra aula. Tem que ir lá. Deixa eu desligar aqui. A gravação não me avisou, já é